Tá? Ó, fácil. Ó, é, tá, mais mentir, falar. Acho que é igual aqui tá chato, tem que tal. Mas, olha só, tem que, tem que dar nome. Então, por exemplo, mercado por si só é o mercado, mas é o mercado. Então, o mercado tem uma associação dos comerciantes, então esse povo tem que estar junto com a gente, ou pelo menos a gente vai trazer, né? Tem gente fora, tem a igreja, tem outros, então assim, para a gente não se limitar ao que parece que está aos olhos, na verdade não está. Então a gente precisa dar nome às coisas, porque na hora do pega para capar, você vai precisar desses nomes, vai precisar acessar esses nomes. Então quando você fala assim, é o mercado da Vila Nova, é genérico para a gente. Mas o que mais, meninos, lá atrás? O que vocês trouxeram de bom lá? O que vocês pesquisaram e cara de que menino é? Mas toda história não. Vamos lá. Vamos lá. O que você trouxe? Mas não é. Cadê os parceiros? Quem são os parceiros? Mas você falou música, ele é músico. Então, cadê os músicos parceiros dele? Tem que estar aí também. Sim. Entendeu? Tem gravadora, tem estúdio, tem alguém que tem esse estúdio e é parceiro dele. Necessariamente, gente, o parceiro não precisa ser aquele que é gratuito, mas é aquele que você paga, talvez um pouco menor, ou talvez o cara que abre a casa para você, talvez o cara que te empresta a carretinha para você levar seus instrumentos. Então, esses caras são parceiros. E esses caras a gente tem que levantar. Então tem que levantar aquele músico que topa toda hora, você tem que levantar aquele cara que topa ser seu road lá para poder arrumar seus instrumentos. Então a gente precisa levantar essas pessoas, porque igual eu disse, numa hora dessas a gente vai precisar de nomes. Então a gente precisa levantar nomes, a gente precisa saber o nome da pessoa. Quando a gente fala do Zé Latinha, a gente já conhece quem é o bar, mas aí tem um bar que, por exemplo, a gente não conhece. Então a gente tem que trazer isso, porque na hora do pega para capar a gente vai ter que explicar quem são esses parceiros, entendeu? Vamos ouvir a coleguinha aqui agora. Quanto os meus únicos parceiros são alguns amigos artistas Sim. que têm interesse de fazerem parte do projeto.
São escultores, Tá, até fotógrafos. aí ainda tá genérico. Eu quero o nome. Diz que eu já falei pra vocês, eu quero o nome. Quem Sim, que são esses artistas? o É o nome. Hélio? O Hélio faz Ah, também. sim. Ah, tem o Valmir, que faz cerâmica. Isso, quem mais? Aí tem um amigo meu que ele é fotógrafo, que Não, pode ele não é mexer com amigo seu, eu quero o nome dele. Ah, Ele não chama amigo João seu. Vitor. João Vitor, fotógrafo. A Karen, que ela é pintora, mora em Anápolis. Amorzinho, senta de cá, ó, que vai ficar melhor pra você ver. Então, assim, 3 ou 4 artistas que estão Uhum. dispostos a participarem também comigo, por Ótimo. enquanto. Então, lembra que a tarefa era a gente colocar nome? Lembra disso? Lembra que a tarefa também era a gente levantar o que a gente tem de bom e depois também quais são os desafios ou os grandes desafios que a gente tem. Esse exercício, gente, ele é muito importante para vocês, porque vocês começam a visualizar um negócio e aí vocês não põem nome nas coisas. Então vocês vão falar assim, na hora do pega para capar, vocês vão falar assim: ah, e eu vou ter no meu projeto 50 pessoas para trabalhar comigo. Aí o parecerista já olha: oi, como assim 50 pessoas? Quem são essas 50 pessoas? Quem são essas pessoas que vocês estão falando? Entendeu? Que espaços é esses que vocês estão usando, que vocês estão falando que vai usar? Então, essa dinâmica ela é importante para a gente perceber o seguinte: quem está no nosso universo que é parceiros? Eu podia ter colocado uma outra pergunta também, era quem pode ser os nossos parceiros? Quem eu desejo que seja meu parceiro? E aí pode ser a prefeitura, pode ser um outro comerciante, pode ser um produtor cultural, pode ser um ativista de qualquer outra área, seja a área da ecologia, igual a gente falou ontem, seja da área da assistência social, a gente não sabe. Mas a gente precisa elencar mesmo, é dar nomes aos bois. Quando você fala assim, nós temos aí um monte de artistas, isso é preocupante. Porque eu preciso saber quem são esses artistas, o que fazem esses artistas, e quando a gente for problematizar, o que cada um desses vai fazer. Então, assim, não basta ser só ceramista, por exemplo. Ele tem que saber mais alguma coisa. Ou ele tem que estar em alguma coisa a mais. Por exemplo, o ceramista vai fazer o quê? Ele vai dar uma oficina de tantas horas, assim, assim, assado. E aí a gente já começa, porque aí a gente vai ver quantas horas são, qual é o material que a gente vai precisar, qual que é o espaço. Então a gente começa a problematizar, tá bom? Essa foi a atividade de ontem. Ontem nós falamos sobre direito cultural, nós falamos o que é cultura, nós brincamos um pouco e tentamos descobrir, então, esse universo que é a cultura popular. E aí eu disse para vocês que a ideia não era que a gente baixasse aqui um tratado filosófico e a gente pudesse discutir o que é cultura popular, mas sim trazer para vocês a ideia do que vocês vivenciam e como a gente identifica isso na nossa comunidade, no nosso território. E se reconhecer como também, porque muitos de nós ainda não se reconhecem. O pessoal do samba mesmo é um desses. O pessoal da capoeira também sofre muito por conta disso. E a gente precisa ir avançando nesses conceitos, mas também nessa assumência que é muito importante para a gente trabalhar. A ideia de hoje é a gente trabalhar um pouquinho, então, como é que a gente vai atrás. Deu problema de novo aqui, galera. Ó. Ele passa lá e não passa aqui. Olha que legal. E a ideia de hoje é que a gente trabalhe, então, um pouco sobre... Porque como a gente falou de direito ontem, então a gente falou que um dos critérios, ou um dos mecanismos, ou um dos meios para se acessar o recurso é a questão dos editais. E aí está o nosso segundo encontro de hoje, agora está funcionando. É a questão dos editais públicos e das captações de recursos. Então, a ideia nossa hoje é trabalhar um pouquinho como que esses movimentos, como que esses grupos vão ter acesso a esses editais. E como é que a gente vai desvendar esses editais. Porque o grande problema nosso, e a gente até falou isso ontem, né, é que a galera tem medo de edital. Quando fala que é edital, o povo já começa a ficar bravo. E eu falei para vocês que eu acho lindo edital, né, e de fato eu acho mesmo. É melhor, por exemplo, do que ler receita de remédio. Já leu receita de remédio? Primeiro é que a gente não dá conta de ler, que é um negócio tão complicado, umas palavras tão doidas, e junta tanta coisa que você não sabe o que é. Já nos editais públicos, tem muita coisa que a gente entende, tem muita coisa que a gente fica meio assim para trás, porque não entendeu, talvez é uma linguagem assim mais trabalhada, mas só que a gente consegue entender. E aí, hoje, por conta desses editais públicos também, por conta dessa briga, tem toda uma temática de editais que a gente está chamando de simplificado.
Ou seja, os roteiros são mais simplificados, o texto é mais simplificado. Não estou dizendo que é para todos, mas tem um esforço grande dos governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, da gente popularizar esses editais, trazer para uma linguagem mais popular. Eu já fiz isso várias vezes para o governo, pega o edital e transforma ele numa linguagem mais popular, com perguntas e respostas, às vezes até com um balãozinho das pessoas conversando e perguntando, ou quiz de resposta, já viu isso? Quando as pessoas querem fazer um edital, aí ele pergunta lá, tem um quiz. Aí você vai lá e pergunta, quem pode participar? Aí ele responde. Quem faz isso? Ele responde. Qual que é o valor máximo que eu posso? Ele está lá e responde. Então, às vezes, as perguntas que a gente tem para o edital, ele já está lá no edital. E aí a gente vai explicar também como é que vocês têm acesso a esse tipo de ação também para facilitar a vida. E é claro que os grupos, a conversa, sempre ter um bom produtor do lado é bom, ter o telefone dele para perguntar, para tirar dúvida. A troca, ela sempre é válida, né? Mas lá, o que é um edital, então, gente? Dentro do que a gente falou ontem, então. O edital é esse documento que apresenta as regras de distribuição. É aqui que está a regra do jogo. É aqui que a gente vai ter que jogar nas 4 linhas. Fora disso, não vale nada. Então, todo o edital, ele sai dizendo o que pode e o que não pode. E mais do que isso, ele vai dizer o que você vai concorrer. Porque as pessoas não olham isso, elas só veem que abriu o edital. Ah, abriu o edital, vou lá. Aí escreve o projeto e não vê que o projeto não era para ela. Vê que o projeto que você escreveu não estava condizendo com o edital. Então, o edital, ele diz o endereço, o número, a quadra, o lote, o CEP e a geolocalização. Se o edital não trouxer isso, ele está falho. Então, ele vai dizer todas as regras do jogo. Ele vai dizer da onde que vem esse dinheiro, ele vai dizer como é que você se inscreve, ele vai dizer quem é que pode se inscrever e também vai dizer, olha, quem não pode se inscrever, quem não pode estar nesse projeto aqui. E mais do que tudo, ele vai dizer, olha assim, olha, o que eu quero, o que eu estou buscando. O edital é o mapa que a gente precisa ter. E se a gente não lê o edital, a gente vai se perder e vai perder tempo. E vai perder muita coisa também. E é nesses momentos de leitura também que a gente começa a questionar determinados tipos de ação do governo. E é aí que a gente começa a pensar assim, nossa, mas os meus projetos não entram no edital nenhum. O que eu faço? Aí você vai ver que outras pessoas, do mesmo jeito, ou como você, também têm essas mesmas dificuldades. E aí é a hora da gente reunir a galera e falar, olha, vamos lá no governo e falar que a gente tem que entrar. Foi assim com os pontos de cultura, foi assim com a cultura popular, está sendo assim com outros grupos que estão chegando agora. Principalmente o pessoal ligado ao hip hop, ligado à escola do hip hop, porque não tem projetos ou editais em que essa galera entra. Por exemplo, o hip hop só entra se for na música. Mas o hip hop é muito mais do que música. Então a galera também começou a questionar isso. Olha, por que a gente não entra, por exemplo, nas artes visuais? Aí agora já tem um espaço lá nas artes visuais. A gente entra na música? Entra. A gente entra na literatura? Entra. Vocês sabiam que o hip hop entra na literatura? E a galera não sabe disso. Tem os famosos slams que a galera faz também, que é com rima, que é com poesia. Então, é uma série de outras coisas que a galera vai percebendo e a gente vai conseguindo colocar isso nos editais. Então, como eu estava dizendo, antes de escrever, é claro, a gente vai ter que pesquisar e saber também sobre o edital, sobre o que ele pede. Então, o edital ele sempre vai trazer lá o objetivo, ele vai trazer o público que ele está buscando, ele vai trazer a documentação que você precisa. Olha uma coisa que ninguém lê, critérios de seleção. Ninguém lê critério. Todo mundo escreve projeto e não lê critério. Todo mundo pega os projetos, escreve tudinho e não sabe como é que vai ser avaliado. Aí depois que sai a avaliação, aí ele fala assim, mas esse parecerista, mas esse povo, eu não gosto de escrever disso porque é a panelinha. É sempre os mesmos que ganham, não é assim? Mas a gente não lê os critérios. Outra coisa também é o orçamento que ele vai trazer para você, o que você vai ter de dinheiro. Aqui ele não vai dizer o seu orçamento, ele vai dizer, olha, nós vamos ter projetos aqui, 10 projetos de 10 mil. E você vai poder gastar 10 mil desse jeito. Aí você vai e me põe do outro jeito. Dançou já, querida. Porque ele falou que você tinha que gastar o dinheiro com isso. E você gastou, ou colocou na sua planilha, melhor dizendo, uma outra coisa. Então você foi desclassificado.
E ele vai também pedir, ou na verdade apresentar o cronograma do edital. Então, quando ele começa, quando vai ser o período de inscrição, quando vai ser o período de seleção. Uma vez selecionado, ele vai soltar o edital no sistema e aí ele vai falar, olha, a gente avaliou isso aqui, vocês têm 3 dias para entrar com recurso. Eu estou tão feliz, gente. Lá em Trindade, eu participei de um edital e aí eu saí de 4º colocado para o 1º colocado, porque eu fiz o meu recurso. Porque eu vi que o parecerista tinha avaliado não estava condizente com os critérios. Ele me deu pontuação baixa sem olhar os critérios, olha para você ver. E aí eu fui lá, justifiquei e saí do 4º para o 1º lugar, com 96 pontos. Estava com 86, eu acho. Então, assim, mas por quê? Porque a gente teve essa experiência de ler o edital antes, de saber o que estava acontecendo, de saber o que estava pedindo, de olhar para o parecerista, para o relatório dele e dizer assim, ó, porque ele falava, olha, você não fez isso, você não falou aquilo, você não fez isso. Aí eu falei, como que não? Está aqui no meu plano de trabalho, então a gente foi argumentando com ele e deu certo. E aí a gente tem um cronograma, e justamente era isso, né? Eu estava falando do cronograma, que quando sai essa primeira leva, você tem a ideia de que você pode recorrer do que o parecerista falou. Então ele vai dizer para você o seguinte, olha, eu avaliei e vi isso aqui, você concorda? E aí ele vai ter um prazo para você recorrer. O que as pessoas fazem? Escreve o edital e some na braquiara. Aí depois ele fica se perguntando, o edital saiu? Saiu o resultado do edital? Eu não vi. Você viu, Hélio? Eu falei, não, eu também não vi, não. Se você não viu, meu amor. Quem escreveu o projeto foi você. Quem tem a obrigação de saber o cronograma do edital é você. Até para cobrar do governo também, porque o nosso, por exemplo, era para ter saído ontem. E aí saiu hoje. Aí nós já começamos a mexer lá com o vereador, com o secretário. Secretário, o trem não saiu, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, não, é porque deu um problema, não sei aonde, não sei o quê e tal. E aí começou a sair os pareceres e a lista dos nossos projetos aprovados lá em Trindade. E eu vou mostrar esse edital para vocês também, tanto que é interessante. Então aqui, todos os editais têm que trazer essa estrutura. Hélio, todos os editais trazem essa estrutura. Ele vai dizer para você qual que é o objetivo dele, ele vai dizer para você qual que é o público que ele quer. Olha, o edital vai trabalhar apenas com a infância. A gente vai poder trabalhar com idoso? Não. Mas a minha associação só trabalha com idoso. Ok, então, mas não é um problema do edital, o problema é seu. Então não dá para a gente brigar com o edital. Uma vez posto, você não briga com ele. Agora a gente tem princípios, tem meios para brigar por edital e criar um edital só para idoso? Tem. Tem as escutas, tem as chamadas, tem as ouvidorias, tem uma série de coisas, tem reunião. Então, isso tudo a gente pode fazer, tudo a gente pode fazer. Ele vai dizer também da documentação, e aí a grande maioria da gente também lê o edital, não lê a documentação, começa a escrever. E aí agora a gente tem MEI, tem CPF e tem CNPJ. Aí as pessoas se confundem e viram uma confusão. Uma colega hoje me ligou lá de Morrinhos. E aí xingou. Eu falei, gente, mas isso não é um áudio mais, já é um, como é que chama esse trem? Spotify, né, que o povo fala? Esse trem aí que vocês fazem, que vocês gostam. Aí eu peguei e falei, mulher de Deus, eu acho que você está doida. Para e pensa um pouquinho. O que está escrito aí é o seguinte, você vai poder escrever em apenas um projeto. E quem for CPF e CNPJ não vai poder escrever 2 vezes. Porque MEI representa o CPF, então não tem como. Agora, as instituições culturais, quando a gente é presidente dela, a gente empresta o nosso CPF para ela. E aí vale para aquele conjunto ali da associação. Então não é só você o presidente, não é só você o tesoureiro, não é só você que está ali que vai dar o seu CPF. Então isso lhe dá o direito, e é por lei, de participar do processo como qualquer um outro na pessoa física. Então, juridicamente, eu estou ali representando a minha instituição. Mas na pessoa física, eu sou o Hélio, produtor cultural, então eu vou concorrer a outro projeto qualquer. Aí foi que ela caiu a ficha. É mesmo, é verdade. Eu falei, tá vendo? Não adiantou nada brigar. Então, a gente tem que saber ler e entender. Às vezes é complicado, mas vale também a consulta, vale também a pergunta, vale também o entendimento com as pessoas ali que estão na área.
E às vezes até o próprio governo se estranha, não sabe o que fazer e tal. Então a gente tem isso também e a gente precisa brigar. Aí, continuando sobre o edital, como é que a gente lê edital, gente? Tem gente que lê no banheiro. Posso falar? Pode, né? Banheiro não dá problema, não. Já tem gente que lê no sofá, tem gente que lê de cabeça para baixo, tem gente que lê de trás para frente, tem gente que lê no ônibus. Nossa, eu tinha um professor que odiava a gente ler no ônibus. Ele falava que era muito esquisito uma pessoa ler no ônibus. Aí eu pensava assim comigo, gente, esse viado nunca, nossa senhora, nunca andou de ônibus na vida dele, né? Nossa, eu não podia ter xingado, né, gente? Eu tenho essa mania. Por isso que eu não gosto que fica gravando eu, ó. E aí o que acontece? A gente só lia dentro do ônibus, não tinha outro jeito. Tem gente que sabe ler pelo celular. Eu acho isso fantástico, quem dá conta. Eu não dou conta. Eu sou o cara do papel. Eu tenho que imprimir. Infelizmente, o meio ambiente que me desculpe, mas eu sou daqueles que aproveita tudo também. Todos os meus papéis têm frente e verso, o que eu puder rabiscar eu rabisco, não gosto de jogar nada fora. Eu tenho uma pilha de editais guardados antigos, uma pilha. Entendeu? Eu imprimo tudo. Mas aqui a ideia é, na verdade, mostrar para vocês a importância de se ler um edital. Porque quem não é familiarizado vai achar, né? Tem edital que tem 100 páginas, 200 páginas, né? Fora os anexos. Mas tem editais que eles são mais tranquilos também. Tem editais bem mais simplificados no mercado. Mas qual que é a ideia? A primeira coisa é que a gente faça a leitura dele inteiro. Sem vício, sem medo. Pode até ler com pressa. É o que a gente chama de a primeira passagem, né? No negócio. A primeira leitura que você vai fazer ali. Talvez você não esteja interessado em nada ainda do edital, mas pelo menos você se familiariza com aquilo ali. Você sabe do que a pessoa está falando. Inclusive, já está no ar o edital da... Ô, meu pai eterno, não deixa eu esquecer, não. Nome. Espera aí, que vai sair agora. Da Rouanet do Centro-Oeste. Quase 80 páginas. Mas é um edital muito bacana e a gente vai ter que dar uma olhada nesse edital, porque a gente vai ter que escrever, porque tem muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. E a gente vai correr atrás desse dinheiro. E o bom desse negócio da Rouanet é que o dinheiro já está garantido. Num processo normal da Rouanet, gente, a gente ia aprovar o projeto e ia ter que correr atrás de alguém para pagar. Nesse caso aqui, não. O governo federal já correu atrás. É a Caixa Econômica Federal, é o Banco do Brasil, é a Petrobras. Tem umas outras 2 empresas lá que eu não me lembro o nome, que já garantiu o dinheiro. Então agora é só a gente escrever. Beleza? E nós vamos falar sobre ele também. Então a gente vai dar uma olhada nisso, vai olhar cada trecho do edital, vai dar uma olhada nas informações que é muito importante. E é claro que a gente vai passar o olho naquilo que interessa para a gente. Então a gente já vai começar a perceber, por exemplo, qual que é o objetivo do edital. É a primeira coisa que vai estar lá. Qual que é a ideia desse edital? O que eles estão querendo? Opa, aqui já dá para mim. Aqui não dá para mim. Vamos ver mais lá na frente o que ele quer. Depois, gente, que a gente fizer essa primeira leitura, aí a ideia é que a gente faça aquela leitura-chave. E aí a gente vai começar a grifar o que a gente interessa. Né? Por quê? Porque é importante que você passe lá um destaque, passe lá um lápis, uma caneta colorida, uma cor diferente. Eu, particularmente, saio pintando tudo. Então, eu tenho a minha cor amarela, eu tenho minha cor vermelha e eu tenho minha cor azul. Para cada cor representa alguma coisa para mim. Vou dar um exemplo. O amarelo significa que a gente não tem muita importância naquilo. É o de comum, para mim já. O que é comum? O projeto tem um objetivo, tem justificativa, tem cronograma, papapá. Então isso já é comum para mim. Todos os projetos já têm. O vermelho já me chama a atenção. Então é para aquilo que eu tenho que prestar atenção e que não pode faltar. Então, se você pegar qualquer documento meu vermelho, é aquilo ali que não vai faltar. Certo? E o azul já é aquilo que eu tenho pronto. Então, se está lá azul, ele fala assim, a gente precisa de projetos que trabalhem com juventude. Eu já ponho em azul, porque eu sei que eu já trabalho com ele. Então, já está tranquilo para mim. Aí fala assim, olha, mas para isso você precisa ter um portfólio todo voltado para a juventude. Aí eu já vou lá e coloco vermelho. E agora eu já vou ter que pensar em arrumar o meu trabalho para poder fazer isso. Então, cada um vai criando suas estratégias. Eu conheço gente, por exemplo, que só vai riscando.
só vai riscando, tem gente que circula o que é importante. Então, você vai ter que criar o seu. E aí você vai dar destaque para quê, então? Quais são as coisas que nós vamos procurar nessa segunda leitura? A primeira delas é o prazo. A gente tem que saber quanto prazo eu tenho para escrever aquele projeto. Porque se você ler agora e falar, é lá na frente e tal, então deixa para lá. Não, a primeira coisa que você tem que saber é o prazo. O segundo momento é os documentos que aquilo exige. Que documentos são esses que eles estão pedindo para a gente? Eu tenho que olhar para a minha associação, ou para o meu portfólio, ou para mim mesmo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a primeira PNAB, o grande problema dela era pagar as pessoas CPF. E vocês sabem por quê? Porque a pessoa não tinha documentação. Ela não tinha, por exemplo, aquela certidão negativa do município. Ela sequer tinha cadastro no município. Então, ela não pode receber. Mas é uma exigência? É, gente, o Estado não pode olhar para nós, quando eu falo Estado é o município, o governo federal, e simplesmente pagar porque a gente é lindo, a gente é belo, e eu acho você lindo. Está aqui, R$10.000, meu amor, para você fazer essas coisas. Não é assim que a coisa toca. Se a gente reclama dos vereadores, dos deputados, do prefeito, que rouba, a gente também tem que seguir o protocolo. E aí eu não quero nem discutir se eles roubam ou não, ou o jeito que eles roubam ou não. Mas a gente tem a obrigação de ligar tudo isso com a transparência. Então, hoje, o governo federal, por exemplo, sabe quem ganhou, quanto que essa pessoa ganhou, como que ela executou esse projeto ou não, porque a gente vai fazendo um mapa mesmo, a gente quer ter número mesmo, a gente quer saber quantas pessoas ganhou esse recurso, como que esse recurso foi usado. E a gente sabe também de pessoas que pegou o dinheiro e foi embora. A gente sabe também. Teve gente que pegou o dinheiro, foi viajar, teve gente que fez um monte de coisa. Mas, enfim, a gente precisa olhar para isso com muito mais tranquilidade, mas também com muito mais ética e moral em cima do dinheiro público, da verba pública. Porque executar é um outro problema, que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui, a gente tem que olhar os nossos documentos. E olha que quando a gente está lendo, e aí a pessoa pede um documento, por exemplo, alguns editais pedem documento de certidão negativa da Justiça Civil, um negócio assim. É a coisa mais burocrática do mundo você tirar esse negócio. Aí as pessoas deixaram para a última hora. Aí se você vai no site e tem qualquer problema com o seu nome, com o seu CPF, tem muito homônimo, né? Que é parecido. Minha mãe corre disso. Minha mãe, toda vez que a gente vai tirar algum documento, minha mãe é isso. Minha mãe é Isabel Maria da Mata Silva. Pois então aparece uma Isabel Maria M. Silva. E aí eles acham que é ela. E aí vira uma confusão para a gente provar que essa não é ela. Então, isso acontece demais com as pessoas. Tem uma colega que trabalhava comigo que era Sônia Prado. Só isso, Sônia Prado. Tem um monte de Sônia Prado nesse Brasil, gente. Cada uma mais complicada que a outra. Na justiça, eu falo, Soninha do céu, vamos pagar. Então, a gente precisa olhar esses documentos e olhar se está ok. Amanhã ou depois você esqueceu de pagar os boletos que você parcelou do IPTU, aí você precisa tirar sua certidão negativa. Quando você vai ver, não deu certo. Você quer ver um outro exemplo que a gente cai muito? Carro, multa de carro, IPVA de carro. Você comprou um carro, isso acontece mais no interior. O cara tinha uma moto, aí ele vendeu essa moto, que não passou o documento, que não passou não sei quem. Eu sei que essa moto já está no 10º vendedor e o cara está cheio de multa, está devendo o Detran, está devendo o governo federal e ele não tem um documento. E aí ele clama com o prefeito, porque o prefeito não está querendo. Não tem nada a ver com o prefeito isso. O prefeito é municipal, é a certidão municipal. Então a gente fica sempre perdido nisso. E quando é a associação, é pior ainda, porque aí é um pouco mais lá embaixo. Porque se você não tiver um bom contador, se você não estiver informando, você sempre vai ter problemas, porque lá você vai ter que pagar muito caro. Uma informação que você deixa de informar para a Receita Federal, por exemplo, que é mensal, é R$250. Aí você pega uma associação de um ano, que não entrou dinheiro, que não entrou nada, para ela acertar, minha filha, é difícil. Então a gente tem que andar em dias com essa documentação, e não adianta, não adianta. E uma outra coisa muito importante é os critérios de avaliação. A gente precisa saber o que eles querem avaliar dos nossos projetos. O que está na avaliação do projeto? O que eles vão pedir para a gente? Porque às vezes a gente faz tudo certinho, só que aí a gente começa a escrever umas besteiras, começa a voar na maionese. Lembra do exemplo que eu dei ontem, que a gente falou da assistência social, e aí a gente não vê a cultura? E aí o cara está lá selecionando cultura. Aí você está lá falando de assistência social. Aí o cara, não, lindo, mas e aí?
Qual que é a oficina mesmo que você vai dar? O que é o trabalho que você vai desenvolver? E assim vale para o meio ambiente, né? Que tem a galerinha ali do meio ambiente também, que dá para fazer essa junção muito massa, que é a cultura e o meio ambiente. Então, e a educação e outras coisas mais também. Mas a gente está num edital cultural. Então, o que está valendo aqui é a cultura. O resto é acessório, é complemento para a gente poder ganhar o edital. Então, ele não pode ser o principal do meu projeto. E aí a pessoa começa justamente falando, eu reúno aqui as famílias pobres, as famílias carentes, e aí a gente faz uma sopa, a gente faz uma comida, e a gente está esperando o projeto acontecer. E não vem esse projeto, aí a gente já vai cansando. Eu falo a gente porque eu faço esse tipo de avaliação. E aí a gente vai vendo, 3 páginas e nada do projeto cultural da pessoa. Aí ela vai lá no objetivo e fala assim, eu vou realizar 10 oficinas culturais. Não, e que oficinas culturais que ela vai realizar? Que é? Porque até aqui agora eu só vi comida, bebida, e é bom também, né? Comer, beber, mas e aí? Então a gente começa nisso. E é claro que a gente precisa, então, olhar o valor disponível. Aí você tem o valor global do projeto, que geralmente ele está ali na primeira página, ele vai falar, nós vamos gastar R$1 milhão aqui. E alguns trazem já de cara quantos projetos vão selecionar, alguns já te mandam para um outro lugar, que é o chamado anexo 1, ou anexo 2, ou anexo 3, aí vai depender de cada edital. Para dizer o seguinte, olha, desse 1 milhão, a gente separou desse jeito aqui. Então a gente vai ter 10 projetos voltados para a cultura popular, 5 projetos para o hip hop, 10 projetos para o teatro, 10 para isso, 10 para aquilo. São editais menores e acaba que o município faz um só. Quando é o estado, ele já separa tudo por área. Então você já vai direto no edital que você acredita que possa estar. E é muito importante ir em vários editais, porque você pode estar nesses editais sem mesmo saber. E isso é muito importante. As pessoas elas focam no lugar. Eu só trabalho com cultura popular, então só vou no edital da cultura popular. Mas só que se o seu grupo é popular e trabalha com música, acorda para a vida, gente. Tem um edital de música também. Você trabalha com música, mas tem também o edital da juventude. Opa, vou lá fazer música para a juventude. Tem o edital lá de manutenção de espaço. Eu preciso manter meu espaço, fazer uma reforma, pagar a água, a luz, a energia, o ar-condicionado para nós. Então, vou para lá também, eu preciso de um espaço. Percebem que os editais eles vão se multiplicando e as possibilidades também, então isso não é único. E aí a gente pode sim disputar. Agora vale a regra, que é aquela que a minha amiga falou, lembra? Em editais menores, a pessoa só pode ser contemplada uma vez. Mas já em editais maiores, como do Estado, do governo federal, por exemplo, você vai poder ser contemplado em vários editais, mas em apenas um com aquele mesmo objetivo. Então, se você está no teatro, você só vai ser contemplado no teatro uma única vez. Beleza? Ok. Só que lá também tem o de manutenção. Então, o meu grupo de teatro pode ser contemplado aqui na manutenção do espaço. E o meu grupo de teatro, que faz teatro para infância e juventude, também pode ser contemplado aqui no edital de infância e juventude. Por quê? Porque o meu teatro é de infância. Então, só aqui a gente já tem 3 editais que a gente pode concorrer. E, se Deus quiser, a gente ganha nos 3. E assim muita gente vai fazendo. A gente precisa perceber os editais, entender esses editais, para que a gente possa também ampliar as nossas chances. Posso escrever projetos diferentes? Pode e deve. E para cada edital é uma coisa. Mas o mesmo objeto pode estar aqui? Não vai dar certo. O edital de montagem de um espetáculo talvez não dá certo lá para manutenção, porque a manutenção é uma outra coisa, é uma outra ideia. Olha, a gente quer manter o grupo aqui. Então eu não vou fazer espetáculo lá. O edital da infância é para você apresentar aquilo que você já tem pronto. Eu tenho 10 espetáculos prontos. Então eu já vou começar a pensar em um desses aqui para me circular. Está vendo que são 3 objetivos diferentes? Então eu vou manter o meu espaço, eu vou montar um espetáculo novo e eu vou circular com o que eu já tenho. São coisas distintas. E isso vai valer para qualquer um dos projetos que vocês queiram fazer. Para qualquer um. Se a gente for para o forró é a mesma coisa. Por exemplo, o forró pode estar aqui na música? Pode. Mas o forró pode também estar na manutenção do grupo? Pode. Quem que é esse grupo? Quem são essas pessoas? O que eles precisam? A gente precisa fazer uma manutenção aqui do nosso
do nosso figurino, a gente quer fazer a manutenção dos nossos instrumentos, quer dar uma arrumada no som, porque o som está velho, quer comprar uma carretinha nova, a gente quer pagar, por exemplo, uma cenografia, quer ter luz, olha só que chique. Tudo isso está lá na manutenção. Ah, mas aí tem um edital lá voltado para a terceira idade, que tem agora também. Uai, bom, a gente gosta de forró, forró gosta de terceira idade, a gente já toca em alguns lugares, bora para lá? Vamos. Qual que é a minha proposta? Ah, vou circular aí em 10 casas-abrigos para idosos? Beleza, vamos lá, vamos fazer o projeto lá. Entendeu? Então, para qualquer projeto que vocês queiram, a gente vai poder rodar. A gente vai poder olhar para esses editais. Mas isso só acontece se a gente fizer... Responde o tio. Isso só vai acontecer se a gente fizer leitura. Tem que ler o edital, meu povo. Acorda para a vida, senão não vai dar certo. Se você não ler, não vai ter uma pessoa para poder te ajudar e te falar onde você quer entrar. Eu adoro ir em palestras assim como essa, ou informações como essa, que eu saio de lá, aí uma semana depois saiu um edital qualquer. Aí a pessoa me liga, oi Eli, tudo bem? Tudo, você tá bom? Bom, também. Então, eu queria saber em qual edital eu posso entrar. Aí eu não fecho nem a boca, não deixo ela nem terminar. Eu falo assim, nenhum. Você não vai entrar em nenhum. Uai, mas você falou que eu podia. Eu falei, não, eu falei mesmo que você podia. Mas se você tivesse lido o edital, aí talvez você vai se identificar. Não sou eu, Hélio, que tem que identificar onde você pode entrar. Quem tem que identificar é você. Por quê? Porque você fez a leitura. Você olhou os prazos, você viu os documentos, você viu os critérios, você viu o que está disponível, você viu o que o edital está pedindo. O máximo que eu posso te ajudar é te orientar e dizer o seguinte, olha, você está certa, é por aí mesmo. Ou então, olha, talvez se você fosse para um outro edital não seria melhor, não teria mais chance. Olha, aqui só está pedindo 2. Tem edital, gente, que a gente consegue identificar até quem vai ganhar. É sério. Porque com o tempo a gente percebe o que o Estado, quando eu falo Estado, tá, gente, não é o Estado de Goiás, eu falo assim, o governo como se, né? Pode ser município, pode ser... Ele sabe o que ele quer induzir. E como a gente conhece a classe artística, a cena cultural, a gente sabe quem tem condições de ganhar aquele edital. Então, por exemplo, grupos aí que estão chegando agora, vai disputar edital, por exemplo, de manutenção de grupos que tenha 20, 30 anos de caminhada? Ele vai ter chance de ganhar com essa galera que está no mercado há muito tempo? É loucura. Mas tem gente que tenta. E depois reclamar, é sempre os mesmos. Mas é claro que é sempre os mesmos. O cara está 30 anos no mercado. Olha o Carlos Moreira aqui. Ó. O Carlos Moreira é um exemplo desse. Quanto tempo o Carlos Moreira existe? Eu acho que 30, não é? Ou mais. Sofrendo, lutando, levando esses meninos para tudo quanto é lado. A equipe do Carlos Moreira dá mais de 20 pessoas, gente, andando. Fazendo teatro, levando, e faz teatro aqui, leva tudo quanto é lugar. E aí a gente não vai falar que um cara desse não tem direito de ganhar? Ele ganha sempre. E olha que o Carlos nem ganha sempre, hein? Então, assim, a gente tem que pensar também e olhar a cena cultural. E isso acontece muito no interior, né? As pessoas ficam brigando. Lá no meu, por exemplo, lá a gente tem um grupo Desencanto. Acho que o grupo Desencanto vai para 35 anos de Trindade. O Amarildo... Pois é, aí eu vou falar que o Amarildo não tem direito de ganhar? Eu estou fazendo 22 agora, mas de grupo, de teatro, 12. Então, assim, é lógico que o Amarildo está na frente e muitas coisas. Aí o povo fala, o Amarildo, só o Amarildo que ganha. Mas é só ele que faz na cidade também, gente. Os outros ficam lá catando coquinho lá e não resolve o negócio, não sai. Então, assim, esse tipo de briga eu acho que a gente já pode apaziguar entre a gente. A gente precisa entender o que é pra gente, a partir de uma leitura dessa. E aí a gente pode até questionar também. Aí eu acho que é válido. Por exemplo, olha, a gente está vendo que os editais só estão vindo para quem já está com mais tempo de caminhada. Não tem um edital para quem está começando, para a gente conseguir... Aquela história do primeiro emprego, né? Para ganhar um emprego você precisa ter experiência, mas para mim ter experiência eu preciso trabalhar, moço. Como é que a gente faz? Então, essa também é a ideia. E a gente tem discutido muito isso. Por exemplo, Trindade a gente conseguiu colocar um edital para quem está começando. Um edital de até 10 mil. Você ia de 5 até 10 mil. Goiânia também colocou edital para quem está começando. O estado de Goiás não colocou esse ano, mas colocou o ano passado. Então, assim, são coisas que a gente vai testando e a gente vai brigando. Mas isso, ó, é conflito. É entre a gente e o governo. E aí tem briga para tudo quanto é lado. Se vocês quiserem, eu boto vocês nos grupos aí, vocês precisam de ver o que o povo conversa. E olha só,
Feito isso, a gente agora vai tentar reunir esses documentos. A gente tem que fazer o checklist do documento. A gente tem que levantar quais são os documentos que eles estão pedindo. E saber se eu tenho. E aí vocês esquecem de olhar justamente isso. Eu já falei, tem gente que esquece de olhar o CPF. Quando vai olhar o CPF, está negativado. Perdão, está excluído. Negativado é outra coisa, né? Negativado é quando está devendo. Ele está excluído, ele está fechado. A Receita Federal, você tem alguma restrição na Receita Federal. Aí você não pode receber. Aí é culpa da prefeitura? Não, a culpa é sua. Foi você que não olhou os documentos. Na hora de enviar o documento, você não mandou o documento tal, né, colega? Cadê? Você falou, não mandou o documento. Aí perdeu o edital. Por quê? Porque não leu que tinha que subir todos os documentos. Isso acontece? Acontece. E aí tem uma galerinha que na sexta-feira vai ajudar vocês a reunir essa documentação, a guardar essa documentação, a saber como é que a gente vai fazendo o checklist subindo essa documentação, para vocês não se perderem, porque realmente é muita coisa. E aí quando a gente vai para o sistema é pior ainda. Então, assim, eu admiro quem sabe trabalhar com celular, gente. E eu faço um esforço para entender como é que alguns culturalistas, a pessoa principalmente do interior, consegue escrever projetos pelo celular. E é aprovado. Eu acho fantástico. Se eu não tiver uma máquina dessa, eu não sou ninguém. E o celular eu não sei mexer. É sexta, não é, gente? Não é? Aí depois nós vamos conversar. Calma. Não criamos pânico, não criamos pânico. Calma, mulher de Deus, calma. Não entre em pânico ainda. Olha só. E aí, gente, nunca você deixa de arrumar esses documentos de última hora. Nunca. A primeira coisa que eu peço lá na minha equipe é o seguinte, reúne os documentos aí e vê o que a gente tem. E vê o que precisa renovar. Porque tem coisa que a gente precisa renovar. Por exemplo, certidão vence, sabe disso? Certidão vence. Você precisa renovar a certidão. O portfólio também acaba. Tem um portfólio que vai ficando velho. E aí, lá no edital, você vai ler que ele fala assim, eu preciso que você comprove a atividade com pelo menos 3 anos. E um desses documentos, às vezes 2 desses documentos, tem que ser do ano tal. Aí vocês desesperam. Ou às vezes nem vê a informação. A grande maioria nem vê a informação. O que elas fazem? Botam um monte de coisa lá do arco da véia, lá do arco da coxinha, lá da preda fundamental, de não sei o quê, põe. Na hora do pega pra capar, você não conseguiu provar 3 anos que eles pediram. Porque eles pediram os 3 últimos anos. Ele não pediu quando você nasceu. Ele não pediu o seu projeto antigo. Ele pediu para você as suas atividades dos 3 últimos anos. É simples assim. Quantas páginas são, Hélio? Mas depende de você também. Vamos usar o bom senso, né, gente? Tem gente que põe lá 50, 60 páginas. Para que isso? Pega seus eventos maiores, suas coisas. Os meninos vão explicar isso para vocês, não é comigo, né? Mas a gente vai poder falar sobre isso e sobre a importância da documentação, principalmente da documentação, gente, particular nossa. Comprovante de endereço. Muita gente perde porque não tem comprovante de endereço. Ele é obrigado a ter no meu nome? Não, não é obrigado a ter no meu nome, mas o edital vai dizer para você como é que ele quer isso. Por exemplo, se for os editais da Universidade Federal, feito lá pelaquela fundação, não. É aquele que seleciona aí para os outros trem do governo, o NAP. Esse povo não aceita se você não tiver no seu nome. Mas aí, de tudo, depois de muita briga, a gente ainda brigou. Aí eles inventaram um outro termo agora. Então tá bom, não está no seu nome não? Então você vai lá, no proprietário da casa, pega o CPF dele, aí o RG dele, e pede ele para assinar uma declaração e você reconhece no cartório de que você aluga a casa do cara e por isso você mora lá. Eu já perdi 2 editais por conta disso, porque a nossa sede é num salão paroquial. Quem que é o dono da igreja, gente? Em tese seria, mas a igreja local é a dona é o bispo. Aí o bispo dá um poder para um pároco, para aquele padre daquela paróquia, não é? Aí eu peguei, fui no padre, falei, Valmir, meu lindo, tudo bom? Então, está acontecendo isso e tal, então eu preciso do senhor. Aí já foi uma novela, né? Porque o padre passar documento para a gente é uma novela. Aí ele aceitou, fez a cartinha, tudo, assinou, beleza.
E eu não tinha lido que era registro em cartório. O que aconteceu? Fui desclassificado, perdi. Porque não era o trem justificado. Beleza. Passou-se o ano, voltou de novo, era para o tempo, lá em Porongatu. Escrevi de novo, aí dessa vez eu peguei a carta, tudo arrumadinho, o padre assinou de novo, expliquei para ele que não precisava mais me dar a identidade dele. Ele, você não vai precisar da identidade dessa vez? Não, ele mal sabia que eu já tinha guardado. Não, padre, é só isso aqui, tá beleza. Pá. Fui embora de novo, mandei os documentos, fui desclassificado. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o padre não é o dono do salão. Quem é o dono do salão, gente? Então, aí eu fui para o recurso e tudo. Como no recurso você não pode acrescentar mais nada, porque a única coisa que eu podia acrescentar era dizer o seguinte: olha, o bispo deu o poder para o padre e o padre é o dono da paróquia. É isso. Era só isso. Mas eles não entenderam isso e disseram que não podia, perdi de novo. Aí eu falei, não há de ser nada. Esse ano teve de novo o mesmo edital. Olha, 3 vezes, passou os 3 anos. Eu fiz de novo e dessa vez eu fiz diferente. Eu falei, padre, agora nós vamos fazer diferente. O senhor vai me dar uma carta e eu vou lá na Saneago e a gente vai mudar o nome desse negócio. E contrapartida eu pago a água. O padre, não, mas isso vai dar rolo. Eu falei, não vai não, padre. O senhor tem que me ajudar porque toda vez eu perco. Não deu outra. Mudei o nome lá na Saneago, o padre me deu o documento, eu fui lá na Saneago, mudei o nome, botei o nome do nosso projeto, no nosso CNPJ, e não é de ver que passou? Então, assim, tem coisas que a gente tem que bater e furar. E tem coisas que não vai dar certo. Neste caso, eu consegui êxito porque eu era amigo do padre. Mas e se eu não fosse? Estava fodido, né? Nós nunca ia ganhar nada. Então, para vocês verem que cada instituição é um regramento. Cada modelo é uma coisa. E tem coisas muito enrijecidas, ou seja, duras, e tem coisas que são mais maleáveis. Eu costumo dizer que o Estado e as prefeituras, elas são muito mais maleáveis do que esses órgãos paralelos que a gente tem. E quando o Estado passa o dinheiro para esse povo, inclusive para universidades, para o IF, é a morte para nós. Porque eles são muito burocratas, são muito difícil você conseguir. E a cultura popular, então, é pior ainda. Feita a lista de documentos, gente, é hora de separar. Então, aqui a gente já deu aquela leitura, a gente já sabe o que a gente está precisando, a gente já viu quais são os documentos, a gente viu os critérios de avaliação. Gente, critério de avaliação, eu tenho uma dica muito boa para vocês. A gente escreve a partir dos critérios de avaliação. Eu nunca começo um projeto sem saber o que ele vai avaliar. Então, nos critérios de avaliação, por exemplo, ele levanta que ele quer que você faça atividade em determinada região de Goiânia. Opa, isso me chama a atenção. Então, se eu tenho que ir para essas regiões, ou se o meu projeto vai ter uma avaliação melhor naquela região de Goiânia, por exemplo, região noroeste, hoje eles não estão usando nem muita região, mas eles falam regiões periféricas de Goiânia. Alguns editais trazem até os bairros para você. Eu trabalho com escola, eu trabalho com teatro, eu preciso ir nas escolas, eu vou circular. Por que eu não vou circular na onde eles querem que a gente vá levar a cultura? Perfeito, é para lá que a gente vai. Então eu começo o meu projeto por aí. Aí começa aquela atividade que vocês fizeram ontem. Quem são meus parceiros naquela região? Que escola que eu tenho lá? Que professor que eu tenho lá? Que artesão que eu tenho que trabalha lá? Aí eu já começo a valorizar também aquela região, já começo a levantar o povo. Ó, lá eu vou ter tantos artesãos, lá eu vou ter pessoas que trabalham, lá eu tenho as escolas, e a escola é essa, é essa, é essa e essa. Porque eu já fui na diretora, eu sei quem é. Eu sei onde está a escola. Eu sei qual que é o bairro que está a escola. Eu sei que ela é de tempo integral. Eu sei que ela atende do 1º ao 9º ano. Eu sei que ela atende do 1º ao 5º ano. Eu sei que lá tem CEMEI. Então, CEMEI já é mais complicado um pouquinho. Então, as atividades para CEMEI já é outra. Já é uma contação de história. Já não é um espetáculo já montado. Eu sei da estrutura que a escola tem. Então, eu vou poder contratar alguma coisa. Eu vou poder levar alguma coisa. Um som, por exemplo. Vou poder levar minha cenografia toda. Cabe lá na escola? Cabe. Então, essas coisas todas, a gente já começa a monitorar. Então, toda vez que vocês pensarem nos destaques, que são essa questão de como o projeto será avaliado, comece a escrever pensando nisso. E aí eles vão dizer para vocês também, lá vai ter muita coisa relacionada também a
a modelos de projetos que podem ser reproduzidos. Eles pedem muito isso também. Olha, a gente vai olhar o seu projeto e vai ver se realmente ele pode ser executado, se realmente isso pode acontecer. Ele vai pedir também o alcance desse projeto. E aí, gente, o alcance nem sempre é número, tá bom? Ah, eu vou botar muita gente aqui, porque aí eu vou ter muita... Como é que fala? O povo vai olhar para mim e vai ver que eu vou ganhar dinheiro. Nem sempre. Vou dar um exemplo claro para vocês. Nós tivemos um edital agora, que a gente chamava de edital social. Eu acho que vocês acompanharam isso na PNAB. Quem ia fazer trabalhos voltados, por exemplo, para as crianças que cumprem medidas socioeducativas, a gente sabia que ali não tem número. Ali são muito poucos as crianças que vivem, os adolescentes que vivem nesses espaços e nesses ambientes. Então, a ideia não era você alcançar o maior número de crianças que cumprem medidas educativas. Era alcançar os espaços aonde estão essas crianças, aonde estão esses adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. E, do mesmo jeito, valia também para os CAPs. Quantos projetos também a gente teve? E sabe qual foi a grande surpresa e por que muita gente vai ter nota baixa? Porque muita gente colocou números altos demais para alcançar. Você nunca vai alcançar 200 crianças numa instituição, por exemplo, que cumpre medidas socioeducativas. Tá comigo não? Tá aí, não tá não? O microfone tá aí, ó. Gente, vocês falam no microfone, por favor, me ajuda. Me ajuda que nós estamos na Globo. E olha só, gente. Obrigada. E aí você tá certinho, minha colega. Porque aí o que a gente vai valorizar no nosso projeto? É o público que eu vou atender. Então eu vou atender, por exemplo, idosos que estão em casas-abrigos, que participam dessas casas-abrigos ou dormindo, né, ou vivendo. Tem um nome correto aí, não é vivendo. Tem um nome lá. Mas também tem aqueles que vão durante o dia e vai embora, né, que vai fazer algumas atividades e tal. E aí isso só vai valer, ou você só vai dar conta de justificar isso se você conhecer o que você está falando. Se você saber o que você está falando. Lembra que eu falei que se eu vou para determinada região, eu já sei qual que é a escola, eu já sei qual que é a professora. Ah, eu não tenho isso agora. Então, meu filho, levanta a bunda do chão e vai lá ver quem que é. Vai lá saber quem que é, vai perguntar para o povo quem é que está lá, vai conversar com a diretora, com a professora. A gente tem que saber o que a gente está planejando. Não adianta a gente planejar aqui e achar que vai ser bonito e que as pessoas que vão avaliar também vão achar isso bonito. Às vezes, o que está por detrás da gente é justamente o básico. O que os pareceristas querem é que você escreva o básico, que você descreva a sua ação. É isso que está em jogo. A ideia de quando você pega um projeto é saber se aquilo que você escreveu está certo com a sua planilha orçamentária e está certo com o cronograma que você me apresentou. Se a gente conseguir fazer essa pirâmide, você passa no seu projeto. Agora, se alguma coisa dessa entortar, aí você já começa a baixar a sua pontuação. Porque você falou que ia fazer determinada coisa ou muita coisa num programa desse tamanhozinho. Lógico que a gente vai saber que você não vai dar conta. Ou então você se propôs a fazer tanta coisa, mas na hora da planilha orçamentária, 50% do recurso é seu. Uai, alguma coisa está errado. Como é que você me fala que vai fazer tanta coisa assim e você é o super-homem, a super-mulher? Porque aí eu assopro, eu assobio e chupo cana. Ou eu bato escanteio, né, falando da Copa, né, eu bato escanteio e vou pro gol para cabecear. E ainda estou no gol, né, para defender. Não dá certo isso, gente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes, o menos é mais. Eu sempre falo isso nos meus projetos. O menos é mais. Vamos andar para frente aqui, porque eu falo demais. Olha, nossa senhora, já apareci até com os erros aqui para vocês. Olha, nossa, eu jurava que esse negócio aqui a gente ia ler, ó. Mas tá bom, olha só, gente. O erro comum é escrever o projeto antes de entender o edital. Muitos grupos perdem horas, né, elaborando uma proposta que não atende ao requisito do edital. Eu já falei isso aqui. O edital está falando que a gente vai selecionar projetos da cultura popular. Aí você vai lá e me escreve um projeto, por exemplo, sei lá, de uma orquestra erudito.
Você escreve uma outra coisa. Olha, o projeto está pedindo especificamente para aquele público da região noroeste. Aí você vai e me escreve um projeto para a região leste. Gente, tenta entender uma coisa. Olha, o edital ele está te direcionando para aquelas comunidades onde ele quer que atende. É verba pública, é dinheiro público. Ele quer que você faça o braço que o Estado não dá conta de fazer. Então, você vai levar para mim essas atividades culturais para lá. Hélio, mas eu moro no centro. Ok, tudo bem. Esse é a sua sede, é o seu endereço. Mas as atividades serão desenvolvidas aonde? Hélio, eu coloco o endereço do quê? O meu ou da onde vai ser a atividade? Depende. Lá na ficha de inscrição, você vai colocar o seu endereço. Lá no cronograma de ação, você vai colocar onde vai acontecer a atividade. Lá no objetivo, lá na justificativa, você vai dizer aonde você vai. E lá no cronograma vai ter lá, vai perguntar para você, olha, o que você vai fazer, quando você vai fazer e aonde você vai fazer. Aí vocês começam a colocar lá um monte de coisa, tipo assim, a definir, a definir, a definir. Eu falei, não, também eu vou definir depois, se você vai ganhar, querida. Porque não dá, o projeto é tudo a definir. Se você tem uma área para ir, se você falou para mim que vai na região noroeste, então tá bom, amor, a região noroeste é enorme de grande. Você tem que dizer para mim para que lado que você vai. Ah, vai mais para o centro, vai ali para as Vilas Mutirão da vida, vai para onde mais? Lá para os Dona Íris, não sei, eu sei que vai fazer, mas só que eu quero saber. Você tem a obrigação de dizer. Não dá para você ficar só nessa, eu vou definir, eu vou definir, eu vou definir. Não, aí vai dar problema para nós. Porque a gente vai perceber que você, na verdade, não está preparada para executar o projeto. Outra coisa muito importante, então, é que é o seguinte, olha, a gente só começa a escrever o projeto depois que a gente lê o edital por completo, é claro, e a gente possa entender algumas exigências. Eu não estou dizendo que são todas, não, porque até a gente também se perde, a gente também começa a se perguntar muita coisa. A gente tem fóruns aí no WhatsApp e a gente começa a perguntar para o povo, escuta, por exemplo, agora a bola da vez é a Rouanet do Centro-Oeste. Todo mundo querendo saber como é que pode, quem é que vai concorrer, como é que estão esses valores, quem é que está assim, quem é que está assado, porque a gente precisa entender. Então, por que a gente vai ler o edital? Primeiro é porque a gente vai entender todas aquelas exigências que eu já falei, e aí a gente começa a escrever a partir do edital. Então, gente, aqui tem um negócio muito desastroso para contar para vocês, ou uma tristeza, na verdade, né? As pessoas não gostam que a gente fale isso, mas na verdade é o seguinte, o seu projeto talvez não seja o projeto do edital. A gente faz projetos para o edital e não o contrário. Então, o que a gente faz? Adapta o nosso sonho, a nossa realidade, o nosso projeto para aquele edital. Porque não vai chegar, ou se chegar, talvez, quem sabe, né? Vai chegar um edital assim perfeito, olha para mim! E o céu vai se abrir, entendeu? E vai ter aquela luz radiante, os anjos cantando e te entregando o dinheiro. Não vai ser assim. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas mesmo. A gente vai ter que abrir mão de alguns sonhos mesmo. E aí é importante que você tenha isso com clareza. Então, assim, o que eu posso abrir mão no meu projeto? Entendeu? Mas o que eu não posso abrir mão do meu projeto? Então, se o projeto, por exemplo, fala que você vai ter que fazer ação durante tal período. Aí você fala, não, mas não dá, porque eu faço um projeto de 10 anos, não sei o quê, PPP, como é que eu vou parar? Como é que eu vou fazer? Então, não faça. A gente pede que o projeto, por exemplo, tenha no mínimo 1 ano de ação. Aí você vai lá e me faz um projeto de 6 meses. Perdeu, porque ele falava que queria que o projeto tivesse 12 meses. O projeto pediu para a gente fazer 12 meses, aí você me faz 14. Não tem condições. Então, a gente precisa entender a lógica dos editais para que a gente possa escrever os projetos. E aí, volto de novo na dica de ouro. Escreva o projeto a partir das exigências de avaliação do seu projeto. Então, a área de atuação que o projeto vai acontecer, quais são os critérios que eles estão avaliando lá na planilha orçamentária. Por exemplo, lá nos critérios de avaliação, ele vai dizer para você, olha, o que eu preciso ver na planilha orçamentária? O que não pode faltar nessa planilha orçamentária? Por exemplo, divulgação.
Tem gente que faz projeto, gente, e não coloca dinheiro para divulgação. Tem gente que fala que vai fazer acessibilidade, colocar intérprete de Libras, aí quando você vai lá no projeto, na planilha orçamentária, não tem o dinheiro para pagar o intérprete de Libras. Ele é voluntário? Não é não, né? E ele é caro. Então como é que você vai pagar? Tem gente que fala que vai fazer, por exemplo, filmagem dos espetáculos, da oficina e de não sei o quê. Aí você olha na planilha orçamentária, você não vê nada disso lá. Você não vê que você contratou uma empresa que trabalha com isso. Você não vê que você contratou um jornalista ou mesmo um molequinho desse aí, um social media. Então como é que a gente vai fazer? Como é que vocês vão me garantir que vocês vão me entregar o produto então? Tem gente que esquece de colocar no projeto que vai prestar conta. Eu sempre tenho o prazo de prestação de contas. Ó, o Estado fala o seguinte, ó, você vai ter 12 meses para executar o projeto e mais 30 dias ou 60 dias para prestar conta. Eu coloco esses prazos tudinho lá dentro. Porque todo bom projeto ele tem a pré-produção, a produção, a comunicação e a pós-produção. E na pós-produção você tem lá, sim, o dever de prestar conta. Então você vai colocar lá, por exemplo, a elaboração dos relatórios, a juntada de documentos, o relatório final do projeto, juntando tudo, juntando o que você divulgou e tal, e PPP, caixinha de fósforo, e as notas fiscais. Porque cada edital também vai dizer como é que você vai prestar conta. Ele vai dizer para você que você vai ter que responder um relatório físico-financeiro, vai ter que ir lá encerrar a conta, que é um inferno esse trem. Aí depois você vai pegar um extrato bancário desde o dia que o dinheiro caiu. Aí você vai confirmar se cada pagamento que você fez deu certinho. Aí você me acha lá 10, 12 reais, 12 centavos que saiu do diabo da conta para pagar uma taxa que você nunca viu falar na vida. Aí o Estado volta para você e pergunta assim, olha, está faltando 12 centavos. Aonde que está? Você fala, não sei. E aí você começa a procurar, porque você tem que achar. Aí você vai ver que foi o banco que debitou um trem errado, que não sei o quê. Eu já tive contas negadas por causa de 20 reais, gente. Eu falei para ele, não, mas vocês estão com tempo demais para brigar por 20 reais. Ó, o microfone, fala no microfone, cadê? Não briga, que o povo está brigando comigo. Vocês ficam falando aí. Por que nos editais eles não colocam o valor fechado? Tipo assim, 20 mil, esse último. 10 e tanto, 12 centavos. Ué, minha filha, é a divisão do dinheiro. Não tem outro jeito. Você vai dividindo, na hora do pega para capar não dá certo. Sabe? Põe um por exato. E aí, para a gente fazer essa coisa. É difícil. Eu também concordo com você. Mas é a divisão, né? Chegou lá no bolo, vai dividindo, sobrou um dinheirinho, você tem que colocar ele em algum lugar. E assim vale para nós também na hora da planilha orçamentária. Você tem que jogar em algum lugar. E aí também a gente se ferra depois na hora de prestar conta. Mas, enfim, tem editais que vai dizer para você o seguinte, olha, é até 19.999. É até. E tem editais que é o valor de 19.999 e os centavinhos. Então você vai fazer o projeto do jeito que está lá. Só que as pessoas não leem. Aí tem gente, por exemplo, que faz o projeto de 20 mil. Perdeu. Porque ele pediu para você fazer um projeto de até 19.999. Ele não falou para fazer 20 mil. Em editais mais trabalhados, como a Lei Rouanet, ele até permite que você faça maior. Só que você vai ter que dizer quem é que vai pagar o resto. Por exemplo, quem vai pagar os 100 mil, os 200 mil que está faltando. Aí você vai falar, não, eu tenho um outro patrocinador, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A Lei Goiás também permite, a Lei Municipal também permite, desde que você prove que você tem o outro valor que você está dizendo. Isso é possível também. Mas aí vai depender do dinheiro que você já tem. Porque se você pede, fala, não, aí eu vou conseguir, aí nós vamos confiar no você não, vai que você não consegue. Agora, se você já tem, é muito comum, por exemplo, a pessoa ganhar a Lei Goiás, ganhou 100 mil lá na Lei Goiás. Aí depois ela chega aqui no município e pede 60 mil. Aí ela prova que ganhou lá na Lei Goiás, olha, eu tenho aqui, está aqui minha cartinha aqui que eu ganhei do Estado, está aqui o edital que eu ganhei do Estado, e eu estou pedindo aqui mais 60 mil porque eu estou crescendo o meu evento. E aí você não pode usar o dinheiro para a mesma coisa também, não.
Então, você vai ter que usar para as coisas diferentes, para aquilo que você está falando que vai crescer. Olha, eu ganhei no estado para fazer 2 dias. E aí eu estou pedindo no município aqui para fazer mais um. E esse mais um eu vou gastar com isso, isso, isso e isso. Isso também é possível fazer. A gente, então, entrou nessa ideia de que a gente tem que escrever o projeto só depois de ler e entender o edital. Hélio, demora? Não, gente, não demora. É gostoso de ler? É muito gostoso de ler. Eu garanto para vocês. É só a gente parar e ler. É só a gente ter essa coragem de ler. O grande problema nosso é que a gente não quer ler. A gente quer ver o celular, quer passar o celular, quer comprar a roupa da moda lá no Instagram, quer ver os homens bonitos, as mulheres bonitas, né? Quer ver fofoca, quer ver o tiririca, mas a gente não quer ler o edital. E aí nós não vamos ter outro jeito se não ler. Ou então, gente, vamos ter que pagar alguém mesmo para ler. E tem gente para isso. E aí a gente entrou naquela conversa ontem também, né? De como é que está esse mercado aí também. Mas mesmo que se for pagar e que vocês acharem pessoas justas para escrever, o ideal, gente, é que você diga para o seu produtor, para a pessoa que você está contratando, o que você quer escrever. Aonde você quer participar. Eu recebo muita gente lá que senta na minha mesa e faz a mesma pergunta. Não, eu vi que tem uns editais aí do Estado, e aí a filha do governador mandou eu escrever. Aí eu queria saber o que eu tenho. O que você acha que eu escrevo? Eu falo, moço, nada, mas a filha do governador mandou o senhor escrever, você escreve o que o senhor quiser. Já que é ela que está mandando aí. E aí a gente começa a pensar assim, ó, em vários grupos que a gente tem. Por exemplo, sertanejo, né, que tem muitos. Todo santo dia não, mas 2, 3 vezes por semana eu recebo uma ligação ou uma mensagem de um desses grupos. E todos é a mesma coisa. Todos é o mesmo negócio. Todos cantam em barzinho, todos estão recuperando a música sertaneja raiz, todos estão não sei o quê, todos estão no universitário, todos não sei o quê. Eu falei, tá bom, amor, mas e aí? Qual que é o diferencial da dupla? O que a dupla faz de diferente? Não, então, a gente toca não sei o quê, toca no barzinho, toca não sei o quê, a gente tá recuperando a música raiz. Eu, tá bom. Ou você não escreve, não, pega não. Não, mas é porque aí o povo falou que o senhor é bom, que o senhor é isso. Eu falei, a questão não é eu ser bom, é porque não tem diferencial nenhum no seu projeto que vai te dar o jeito de você ganhar, que vai fazer você ganhar. Não sou eu que vou fazer você ganhar. Eu vou juntar as ferramentas para fazer você entrar nesse edital. Agora, vai ganhar ou não? Eu não sou parecerista. Agora, de longe, eu já estou vendo que o senhor não vai ganhar. Porque você imagina quantas duplas sertanejas não tocam em barzinho? Quantas duplas sertanejas vocês não conhecem que faz a mesma coisa todo dia? Começa do Zezé de Camargo e termina no Leonardo. E tudo, não, agora é... Como é que chama aquele outro lá? Esqueci também. Mas enfim, esses mais modernos aí. E todo mundo é a mesma coisa. Então, qual que é o diferencial do sertanejo? Eu não queria estar na pele de quem faz essa seleção de projetos de música. Não queria. Principalmente no interior. Porque vai ser sempre a mesma coisa. Como é que você vai dizer que a dupla João e Mané é melhor do que a dupla do Zé e do Zezé? Se eles tocam a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa. Entendeu? Quando eu pego um cara que tem música assim que ele faz, que é autoral, aí a gente já começa a pensar diferente. Opa, esse aqui já é diferente, ele já tem música autoral. Aí você já começa a pensar. Mas aí você vai correr atrás do cara e fala assim, e aí, você registrou sua música? Não. Você fez isso? Não. Você tem isso? Não. Aí já começa a gente... Tchau. E isso também vale pra gente. Eu estou só dando o exemplo do sertanejo. Mas vamos lá para um exemplo nosso também. Samba todo mundo faz. Concorda? Todo mundo faz samba. Todo mundo faz roda de samba. Qual que é a diferença da minha roda de samba? Todo mundo faz teatro, que é a minha área. Qual que é a diferença do meu grupo de teatro para o grupo de teatro, por exemplo, do Carlos Moreira? Ou de outros grupos que a gente tem, que trabalham com teatro infantil, né? Estou citando o Carlos porque nós trabalhamos com teatro infantil. Mas tem outros grupos de teatro que trabalham com outros grupos. Então, qual vai ser o meu diferencial para mim concorrer com os outros grupos da cidade? Ou do estado? Certo? E do mesmo jeito vai valer para qualquer área que a gente tiver. Qual vai ser o diferencial que a gente vai ter de projetos voltados, por exemplo,
para a acessibilidade. Talvez o seu projeto pode ser igualzinho ao meu, mas você faz uma coisa que eu não faço. Por exemplo, você atende crianças com autismo. Está vendo a diferença? Você trabalha com roda de samba e talvez a sua roda de samba acontece num lugar que o meu samba não vai. Então já é um outro diferencial. Você trabalha com samba, por exemplo, mas você trabalha com samba de formação. A sua ideia é formar mais gente para o samba. Eu já faço para apresentar. Então já é um outro diferencial. Então, esses diferenciais, eles têm que estar dentro da nossa proposta. E aonde a gente vai achar isso? Lá nos critérios de avaliação. Os critérios de avaliação vai trazer esse diferencial para você, que é o diferencial que eu falei para vocês, que é de replicar. Olha, ela trabalha com autista, eu também acho que eu vou trabalhar com autista. Vou lá também. Então, o projeto dela pode ser replicado. Nossa, ela faz samba, por exemplo, adapta, por exemplo, alguns instrumentos para as crianças que têm algum tipo de deficiência. Por exemplo, não tem uma mão, não tem um braço, mas aí ela fez um braço mecânico para a criança tocar. Está vendo um diferencial bacana? Eu estou dando diferenciais mais na linha da acessibilidade, mas você pode pensar também na sua região, porque aí é a hora da gente conhecer a região onde a gente está, lembra? Ou então conhecer a região onde está lá. Porque se eu estou aqui no centro e falo que eu vou para lá, aí eu vou levar tudo que é do centro para lá e não vou valorizar o que está lá. Todo mundo faz isso. Todo mundo pega o que tem aqui no centro e vai para lá. Então vamos fazer diferente? Olha, eu vou para lá com alguma coisa, mas o resto eu quero pegar lá. Por exemplo, eu quero contratar pessoas lá na região para divulgar o meu projeto. Então, as pessoas que eu for contratar, e eu vou colocar isso no meu projeto, olha, eu vou contratar produtores frentistas para fazer a divulgação nas escolas, para fazer a divulgação na rua, que seja morador daquela região. Eu vou contratar determinado tipo de oficineiro também dessa região. Porque lá tem, gente. Lá tem artesanato, lá tem teatro, lá tem cultura, lá tem alguma coisa. Lá não é o Zé do nada também, não. Então a gente vai contratar essas pessoas de lá. Está vendo a diferença de um projeto que sai prontinho daqui, estaciona lá, faz tudo lá e vai embora? Agora não, eu estou dizendo que eu vou ajudar essas pessoas que estão lá. Eu vou fazer o dinheiro rodar lá também, não só aqui. E aí tira essa ideia também de que você é o super-homem ou a super-mulher, né? E aí 50% da planilha está com você. Aí você vai olhar, quem que é o produtor executivo? É o Zé. Quem que é o produtor cultural? É o Zé. Quem é o fotógrafo? O Zé. Quem é o jornalista? O Zé. Mas que diabo de tanto Zé faz? Então tá tudo no nome do Zé, e aí o Zé tem 50% da planilha. É dinheiro público. A ideia é que o dinheiro circule. Ele, mas eu não posso receber? Pode, meu amor, e deve, mas você vai receber por aquilo que você faz, por aquilo que você desenvolve. Mas eu faço tudo. Tudo bem, demônio. Mas só que é o seguinte, agora você tem dinheiro. Agora você tem um projeto na mão, então você vai contratar mais pessoas. E aí você vai cuidar do que você gosta de fazer. Se eu sou oficineiro, eu vou cuidar das oficinas. Ok, tá tudo bem. Não, eu sou jornalista. Ok, eu vou cuidar só da parte de jornalismo. Mas aí vai ter a pessoa que vai fazer a oficina, vai ter a pessoa que vai abrir a sala, vai ter a pessoa que vai servir café, porque você vai poder colocar isso no seu projeto. Aí quando tem a oportunidade, o que a pessoa faz? Coloca tudo para ela. E agora, os próximos editais, eu acredito, o pessoal vai poder tá estudando aí uma lógica, aí, um mecanismo, para dizer quantos por cento você... não é nem a função, é você, proponente, pode ganhar. Porque tinha um problema, que era o seguinte, o proponente não estava na planilha orçamentária. Então, o que as pessoas faziam? Eu pegava uma instituição muito boa, muito organizada, trabalhava tudo, eu ia lá, fazia todo o projeto e não botava o proponente, não, eu só usava o nome dela. Só usava o nome da associação. E aí eu gastava o dinheiro do jeito que eu queria. O dinheiro passava lá pela associação, a presidente geralmente é uma pessoa idosa, ou sem muito saber de nada, o dinheiro passava, eu pagava e tudo e resolvia. Muita gente se perdeu nesse processo todo, ficou com as contas paradas, ficou com o processo sem prestar conta e tal. E aí o cara pegou o dinheiro e sumiu. Aí o Estado e o município, né, o Estado enquanto todo mundo, né, pegou e falou o seguinte, não, o proponente é obrigado a estar na ficha técnica.
Então, o presidente da associação, ou você com seu CPF, tem que estar em alguma função. Pode ser qualquer uma, mas você precisa estar na ficha técnica. Você precisa estar lá. Seja um produtor executivo, seja um coordenador, seja um oficineiro, você tem que estar lá. Se você não tiver, está excluído. E isso pegou para todos os projetos e todo mundo tem trabalhado em cima disso. Só que agora é o problema. Agora é um outro problema que a gente está enfrentando. As pessoas estão pegando o dinheiro tudo para ela e não está dividindo. Quando chega numa cultura popular, por exemplo, é só o presidente ou só não sei quem que pega o dinheiro, que some. A maioria das vezes esse dinheiro, como é cultura popular, ele chega pelo um coletivo, e a gente vai falar disso não hoje, mas só para explicar bem rapidinho. Um coletivo é que vamos supor que a gente aqui trabalha junto, nós somos de um terreiro, e aí eu sou o pai. Aí eu pego a carta de vocês e falo, olha, vocês aí assinam o nome e fala que o pai aqui é o dono do coletivo, é o chefe do coletivo. Aí eu pego o dinheiro, aí a gente faz uma única atividade, eu dou R$10 para você, 5 para o outro, a senhora é mais melhorzinha, eu vou te dar mais. E você não vai ganhar nada, porque você é filho da casa, o filho da casa tem que trabalhar. E some na braquiara com o dinheiro. Então, aí depende também, né? Porque tem gente, por exemplo, que consegue nota assim, minha filha, no grito. E tem gente que, das grandes maioria dos editais pequenos, por exemplo, você faz um relatório de prestação de contas só. Então, você faz a foto daquele evento maravilhoso que a gente fez. Hoje a IA está aí para ajudar também, né? Então, o povo faz e presta conta e está feliz. Então, a briga hoje é a gente tentar resolver isso. E isso se chama... não, eu queria dizer o seguinte. Isso tem perpassado pela gente com muito cuidado, mas também com muita estranheza também. Porque tem muita gente ganhando dinheiro e a ideia não é essa. A ideia é que a gente divida esse dinheiro. Tem problema nenhum a gente ganhar dinheiro. Tem problema nenhum você ganhar o seu dinheiro fazendo sua atividade, o nosso colega que é produtor fazer o dele, a senhora que é isso, que é aquilo, tá tudo bem. Né? Só que a gente precisa dividir esse recurso ali, na onde a gente está executando o nosso projeto, no território, porque a ideia é essa. Vamos para frente. Quantas horas são? Me ajuda. Não é possível. Me ajuda aí que eu não estou enxergando aqui, não. Senhor da glória. Nem intervalo, nem nada. Vamos terminar, então, que nós é bom. Olha só, gente. A gente tem aí uma planilha de controle dos editais. Eu fazia essa planilha quando eu comecei. Hoje, eu já sou daqueles que eu tenho que escrever, eu tenho que fazer post-it. Então, eu tenho lá na minha sala um lugarzinho onde eu vou colocando os editais e os post-its daqueles editais, dizendo assim, edital PNAB Goiânia, aí termina tal dia. Quais são as informações que eu preciso daquele edital? Aí eu já tenho uma pasta com impresso e tal. Então, às vezes, chegou para mim, eu já mando para a minha equipe, aí a minha equipe imprime lá para mim, já sabe que quando eu chegar lá já tem que estar o edital na minha mesa para a gente ler. Faço leitura em conjunto quando eu vou escrever com mais gente, né? Quando é muito edital, aí eu chamo a galera, a gente, vamos ler o edital. Onde a gente tem interesse de ir, né? Porque tem coisa que a gente não vai mesmo, né? A música, não vou ler o edital de música porque não é meu. Não vou ler música, por exemplo, de artesanato, também não é comigo, a não ser que um cliente me peça, mas também não é comigo. Artes visuais, também não é comigo, porque não está na minha área, né? Isso quando eu falo assim, estou escrevendo para mim, né? E aí a gente começa a olhar e ver o que a gente entende. Então aí a gente começa a fazer o seguinte, olha, qual que é o nome do edital? Então, PNAB, Goiânia, pontos de cultura. Qual que é o valor do edital? Aí a gente vai saber qual que é esse valor do edital. Tem um prazo? Tem. Qual que é a situação? Está aberto, está em análise, está escrito. Então, é mais um mapa, que depois a gente vai até excluindo determinadas ações. Por exemplo, essa situação eu já nem uso tanto assim. Mas quando a gente está num fluxo muito grande, aí eu vou linkando e ainda eu coloco assim, o nome do edital, quem está escrevendo. Então, assim, quem que é o proponente? O proponente é o Hélio, o proponente é a Elisângela, o proponente é a Cia Flor do Cerrado, o proponente é a Piquezeiro. Então, a gente vai elencando aqui quem está nos nossos projetos. E os prazos e quem está fazendo também. Porque aí depois a gente vai revisando e tal. Isso aqui é bom porque você acaba olhando para essa tabela todos os dias e vendo a situação como é que está. O que não pode acontecer, e já aconteceu comigo,
e mais, principalmente agora, é a gente olhar para aquilo ali e achar que o prazo está grande e aí a gente não começa a fazer o trabalho. A gente começa a procrastinar e aí não querer fazer, e indo, enrolando, aí no desespero você quer fazer. Aí isso é muito ruim mesmo. Então a gente tem essa planilha, que eu acho que é interessante que vocês usem, até para a gente poder derramar. E aí a gente tem da onde saem esses editais, né? Quais são as origens desses editais? Então as origens delas são diversas. A gente vai ter vários editais para várias questões. E graças a Deus no Brasil está bombando de editais. Eu recebi essa semana. Inclusive, gente, tem uns perfis no Instagram que a galera fica mandando editais para a gente. Fica falando, ó, quais são os editais abertos? Em várias áreas, viu? Depois eu vou dar uma olhada, assim. É porque vai passando, eu vou recebendo, então eu sigo, eu acho interessante. Não, na verdade é a retomada nossa da cultura mesmo. Então, quando a gente teve aquele parada, aí a gente não teve muitos editais e tal, e aí agora as empresas começaram a fazer muitos editais também. Então, patrocinando por si próprio, por exemplo, a Natura e outros, mas também agora pedindo também para projetos voltados tanto para a Lei Rouanet quanto para as leis estaduais. E aí uma coisa bacana, né, gente? Que a gente tem 2 grandes fundos agora, muito importantes, que é o Fundo do Idoso e o Fundo da Criança e do Adolescente. Então, todos esses projetos também, eles têm muitos editais no mercado. Quer um exemplo? O Itaú está com o edital aberto para terceira... Eles chamam de terceira idade, se eu acho que não me engano. E ele é muito bacana também. O pessoal da infância também tem nele. Aqui, ó, o Itaú, aqui, ó. O Itaú Viver Mais. Tá vendo? E aí aqui, ó. E esse aqui, ó, o nome desse aqui é Portal Lum Social. Quer seguir aí? Portal 1 Social. Portal 1 Social. Esse eu não conhecia. Sim, e a gente pode acessar isso também, viu? Sim, pedir a documentação para entrar. Achou, gente? Um social. UM Social. Muito massa. E aí ele traz isso mesmo, ó, terceiro setor, editais. Eu tenho uns outros também que eu acho muito bacana também. Que eu vou trazer para vocês amanhã para vocês seguirem também. Já estão seguindo a Secretaria Municipal e Estadual de Cultura, né? O mínimo. Olha só, então da onde que nascem esses editais? Do poder público, e aí você tem o federal, o estadual, o municipal. Aqui não tem, mas, por exemplo, tribunais de contas, tribunais TJ, todos eles também têm editais para a cultura, viu, gente? Principalmente voltado para as artes plásticas. Além de selecionar você para apresentar lá dentro, eles ainda pagam também você. Então, tem alguns tribunais que pagam a pessoa para estar lá expondo o trabalho dela. Então, é bom olhar também. Aí você tem os fundos, né, e as fundações, que é os fundos de cultura, ou as fundações privadas, como o Itaú Social, como o BB, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Shell do Brasil, CSN tem também. Eu passei naquele edital da Rouanet da Juventude. Aí a gente vai executar ele agora. Uma novela trabalhar com essa Shell, mas vai dar certo. A gente vai começar ele agora. E é de formação, ele também. A gente vai passar por 11 municípios, dando formação sobre escrita de projetos. E está muito bacana o projeto. Depois vocês vão acompanhar lá também. Quando a gente passar por Goiânia, vocês vão ver nós. E aí, esses projetos, essas fundações também, elas são voltadas muito para projetos de patrimônio material e imaterial e cultura popular. O IFAM de Goiás fez um processo de seleção recentemente, não sei se vocês acompanharam, e selecionou muitos grupos da cultura popular para poder tocar nos lugares, nas atividades do IFAM, que era alguma coisa café, não é? Café com alguma coisa, que o IFAM chamou o projeto. Eu até me inscrevi, mas fiquei suplente. E aí era para tocar em Goiás, Perinópolis, aonde o IFAM tem uma casinha, um negocinho,
eles conseguiram fazer esse projeto, um valor muito bacana por apresentação, então vai ter muita coisa boa também. Então a gente já tem que ficar ligado. Se já saiu o primeiro, então o próximo com certeza já vai ter também. O Correio também tem. Aqui em Goiás eles fazem muito pouco, mas você pode concorrer em Brasília. Tem edital para você ocupar espaço também para vender ou para apresentar. Tem muita coisa bacana também. Tem também. Esse aí é o da Funarte, que é um mecanismo muito bom de vocês seguir também. Funarte Brasil. Ele é um edital que pega os grupos do Brasil e leva para fora. Aí você ganha o dinheiro e aí você vai fazer as suas atividades. E aí o Estado, no caso o governo federal, já prepara tudo. Então, aonde ele vai, por exemplo, aí ele já fala o que vai apresentar, já está tudo selecionado. Há uma parceria entre esses países também. E tem os prêmios que a Funarte também faz, né? E aí para várias áreas, para o teatro, para a dança, para a música, para o artesanato, cada um tem um nome. Por exemplo, o do teatro é Miriam Muniz, que leva o nome da atriz, né? E vai indo, cada um tem um também e ganha dinheiro também. E a gente tem as empresas e as empresas privadas, né? Que a gente já falou um pouco delas aqui também, como o Itaú, o BRB também faz, né? Agora não sei depois dessa presepada que o povo inventou se vai ter, mas o BRB também faz, e o BRB também está chegando em Goiânia, né? Pelo menos estava, né? Então isso também era uma porta bem bacana para a gente. Sabe quem também está fazendo muito editais, gente, e a gente precisa acompanhar? É esse pessoal da cooperativa de dinheiro, dá o nome aí, Cicobi, não sei o que, Cobi, tudo esse trem Cobi aí, de cooperativa, vocês podem olhar que eles têm também processos seletivos internos deles, para projetos também, é muito massa. Ô, meu filho, calma. Até ele já está querendo ir embora. Então, vocês dão uma olhada nisso também, que eu acho que é importante. E aí, gente, como é que a gente descobre isso? O próprio, como é que chama? Algoritmo, falei certo? Algoritmo. Entrega para a gente quando a gente começa a pesquisar. Eu sei porque direto aparece isso para mim, eu nem estou pesquisando determinadas coisas e ele aparece para a gente. E é muito importante que a gente acompanhe todo esse processo. E é igual eu estou te falando, a gente tem que aprender a abrir o nosso leque, o nosso olhar, e não ficar pensando só em município, só em estado. Tem outros projetos também, né? A gente agora tem feito uma busca muito maior para projetos do governo federal agora. E aí a gente começa... Pode ir, filha. Estamos acabando. E aí, gente, os exercícios, então, que a gente tem, e que eu queria ainda mostrar para vocês, se nós tivermos tempo, era como que é a simulação, ou como é que a gente pode fazer quando a gente está no edital. E essa pergunta está aí para vocês, né? Então, quando vocês olharem o edital, pegar um edital, a ideia é quem pode participar desse edital. É uma das coisas que ele vai falar para vocês, é aquilo que eu falei para vocês, é o público do edital. Então, quem que o edital quer, Hélio? Olha, quanto ele vai financiar, qual vai ser o valor disponível do edital. Ele vai ter um valor X enorme lá, mas ele vai ter também as suas categorias ou modalidades. Então, vocês também vão poder olhar isso lá também. Aí volta de novo aquela ideia de quais são as documentações que ele exige, porque talvez se faltar uma, você está fora. Né? E como que é a avaliação, ou seja, quais são os critérios de avaliação que esse edital traz para a gente. Né? Hélio, e como é que a gente faz para procurar edital? Olha, para a gente não ficar... a gente não vê, a gente não sabe como é que chega esses editais, não sei o quê. Esse bicho está de marra comigo. Agora sim. Olha só, a gente... Como é que faz para sair de lá e passar para cá, amigo? Ajuda aqui o Ti, porque o Ti é analfabeto digital. Pronto. Não. Agora voltou. Aqui? Aí. Gente, apresento para vocês Google. Olha que lindo. Olha só.
se a gente vê no mercado, se a gente escuta no mercado falar sobre alguns editais, a grande dificuldade nossa é pegar esses editais. Isso eu concordo com vocês também. Se a gente está no celular, ou se a gente está na periferia da cidade, as coisas ficam muito complexas mesmo. Mas todas as páginas, e por obrigação, por compromisso, o Estado, o município, ele tem que jogar esses editais na rede, né? Então, eu só dei um Google aqui muito simples, ó, editais da PNAB Goiás 2026. Então, ele já abriu para mim e olha só, a lista dos editais aqui da PNAB. E aí, só que esse aqui é o de incentivo à leitura, perdão. Esse aqui, ó, são os editais da PNAB. Lembra que eu falei para vocês que quando é grande, ele vai dividir esses editais? Então, olha só, a gente tem editais dos pontos de cultura, a gente tem editais de ocupação, que é a virada cultural que aconteceu lá em São Paulo. A gente teve o edital de dança, de literatura, de teatro, de circo, de música, do artesanato, das artes visuais. Tá vendo? É um conjunto de editais e ainda tem mais. E aí, ó, tem o edital de formação, olha que legal. Tem o edital de manutenção, lembra que eu falei? De espaços. Olha aqui o edital da juventude, ó. Tá aqui. Aí tem um edital, ó, para quem quer ir para fora do Brasil, ó. Edital Goiás pelo mundo afora. Então aqui eles selecionaram pessoas, grupos culturais para ir para fora do Brasil. E poderia ser qualquer grupo, viu, gente? Então teatro, dança, música, artesanato, tudo, todo mundo estava aqui. A gente teve a participação teve um edital de premiação para participar da Teia Nacional dos Pontos de Cultura. Foi o primeiro edital que saiu, ajudei a preparar, fiquei tão feliz, deu certo. Mas vamos lá, vamos pegar aqui um edital bem bacana, olha só, o de música que é grande. Olha só, quando eu clicar no edital de música, olha o tanto de coisa que tem. Mas aí a gente vai ter primeiro só o edital, a gente vai ter o edital facilitado, lembra que eu falei para vocês que eles estão fazendo agora edital mais facilitado, com a linguagem mais simples, ok? Aí a gente vai ter o anexo 1, que é o de música. Aqui, em específico, o anexo 1 diz as modalidades e os valores. Mas esse anexo 1 poderia ser o anexo 2, poderia ser o 3, a gente vai ter que ler o edital para saber. Ou então a gente vai ter que abrir anexo por anexo para saber. E cada edital, gente, traz uma coisa muito bacana, porque cada edital traz a sua particularidade e cada edital tem uma raiz que é mãe, que não vai mudar. Por exemplo, se você vai concorrer por cotas, isso não vai mudar, todo mundo vai estar lá. Se você vai fazer coletivo, também vai estar lá. Então, para tudo isso, a gente tem um documento, né? Aqui ele só ratificou o cronograma, lembra? E aqui é o cronograma do edital, não é do seu projeto, presta atenção nisso. Né? Aqui tem também a declaração de propriedade intelectual, que depois a gente pode falar depois, a de étnico-racial, a declaração se você é PCD. Mas tudo isso não tem importância agora porque você precisa realmente ter acesso ao edital. E olha só que a gente vai fazer um exercício muito rápido para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Pode falar. Mas faz alguma diferença, por exemplo, para PCD? Porque, por exemplo, no concurso tem as vagas para PCD e tal. Nesse tipo de edital de cultura faz diferença? Faz. Tem cota para PCD? Tem. Tudo tem cota. Lembra, eu vou voltar de novo naquela conversa. O dinheiro é público, não é? Quando o governo começou essas ações, ele percebeu que essas pessoas elas não tinham acesso ao recurso. Então, a gente ficava se perguntando assim, gente, a pessoa PCD, não tem artista PCD? Não tem artistas, produtores, gente que trabalha na cultura que é PCD? As pessoas negras, por histórico nosso, também não têm acesso a esses recursos. Então, uma das coisas que o governo aprovou é as cotas para determinados grupos. Então, a gente tem a cota para as pessoas negras, a gente tem a cota para o PCD e agora a gente tem a cota para as culturas populares. Então, tudo que for cultura popular também está um pouco na frente dos demais projetos.
para que a gente possa uniformizar essas ações. Eu participei no Fórum Nacional dos Pontos de Cultura de uma dessas mesas que discutia a questão da acessibilidade para esses editais, que é as chamadas cotas, né? E aí foi muito interessante, porque o governo também já trouxe algumas avaliações desses projetos, das pessoas que tiveram acesso, e também das pessoas que não tiveram acesso, porque tem prefeitura, tem a cara de pau de dizer que lá na cidade dele, por exemplo, não tem cultura popular. Eu pego um miolo de Goiás e aí o cara fala, não, na minha cidade não tem cultura popular. Aí você fala para o prefeito, você não tem um grupo aqui de Catira, não? Você não tem um grupo aqui de Fulião, não? Ele tem. Então tá bom, obrigado. Então, assim, esse tipo de ação é que é para isso, né? Olha só, esses editais aqui da PNAB do Estado, a pessoa que elabora ele é muito doido, mas é um cara amigo nosso, o Sacha. E ele gosta de tudo esmiuçadozinho, né? Então, eu estou tentando aqui, mas não está dando certo. Mas olha só, ele está trazendo aqui de cara para vocês a lei, que é a lei da cultura viva, que é a lei da política nacional, Aldir Blanc. Aí ele está dizendo da parceria, da união com o Estado, com o Distrito Federal, com os municípios. Ele está dizendo para vocês também da onde vai sair esse dinheiro. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, aqui estão as condições para que a gente possa executar esse projeto. E eu estou dizendo para você aqui também que o dinheiro que está comigo vai sair dessa ordem aqui. Aí são os processos do Estado para dizer o seguinte, olha, tem o dinheiro em caixa e a gente vai pagar por isso aqui. Porque na hora que ele for pagar a gente, ele vai ter que juntar todos esses documentos aqui, tudinho, e falar, o dinheiro está onde? Aí ele dá um comando lá e acha o diabo desse dinheiro e começa a pagar nós. É uma novela. Só quem já trabalhou no serviço público sabe o tanto que é difícil trabalhar com esse negócio. Eu já fui gestor e sei como é que é isso. Mas ele também está dizendo aqui o seguinte, olha, então, esse edital aqui, ele tem um regramento. E esse regramento tem lei maior. Qual que é a lei maior? Primeiro aqui é a lei da PNAB. Então, ele está dizendo aqui a lei da PNAB. Mas, além da lei, a gente tem alguns decretos também. Então, esses decretos, eles estão aqui. Olha, os decretos do MINC 10/2023, que já fala justamente das ações afirmativas e das acessibilidades. Ele vai falar da lei do Plano Estadual de Cultura também, porque está no meu estado, eu tenho uma lei também, eu tenho que cuidar dele. E eu vou falar da lei maior, que é a lei do Cultura Viva. E uma lei muito bacana, que eu acho que a gente tem que gravar na cabeça, eu quero que vocês escrevam aí, é essa lei aqui, ó. Lei 14.903/2024. E aí vocês vão escrever, Marco Regulatório do Fomento à Cultura. O rapaz me disse que esse trem tem um negócio, eu vou usar. É? Ó, achei. Ó, lei 14.903 de 2024. Ele é o marco regulatório de fomento à cultura. No dia que você estiver de bobeira, dá um Google lá e lê esse marco regulatório da cultura aqui, ó, do fomento à cultura. É a primeira lei que a gente tem que reconhece a atividade cultural de verdade. E aí ele vai dizer para vocês o seguinte, olha, como é que o Estado e o município têm que zelar da gente. Porque eu não sei se vocês lembram, mas vocês vão lembrar do número, o Estado fazia licitação com a gente, ou fazia edital com a gente, olhando a lei 8666. Lembra dessa lei? Ouviu falar que o Estado comprava? Aquilo era fazer com a gente a mesma coisa que eles faziam com os grandes empresários. E nós que fazemos cultura popular não temos condições de executar um negócio desse. Imagina a gente pegar, por exemplo, de um mestre nosso, um orçamento. 3 orçamentos de um mestre, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? O mestre não tem nem empresa para isso. Como é que eu vou pegar, por exemplo, de uma bordadeira, 3 orçamentos? Por que seu pano de prato custa 10, o dela custa 20 e o seu custa 30? Então, nesse marco, o governo... E com muito estudo e com muita luta nossa, com muitos seminários, a gente, então, fez esse marco regulatório. E uma coisa bacana também que a gente conseguiu aprovar aqui, e que a gente está vendo se vai dar certo, é o seguinte, é que nem tudo a gente precisa prestar conta físico-financeiro. Tudo a gente tem que apresentar nota. Tem coisas que é muito pouco, que você não dá conta de gerir. Por exemplo, você está numa comunidade quilombola, por exemplo, e lá eles trabalham muito com alimento. Como é que eu vou comprar, por exemplo, a farinha da menina que faz a farinha lá no quintal dela? Entendeu? Ela não tem esse documento, ela não tem essa nota para me dar. Como é que eu vou pagar determinado tipo de ação se eu não tenho condições de ter nota? Em alguns bairros, por exemplo, quem vende o pão é a mulher da casa.
Então, como é que. E isso é uma realidade de Brasil, viu, gente? Não é só de Goiânia e de Goiás, não. E se a gente. Goiânia ainda é um pouco mais avançada, mas se a gente for em determinados lugares de Goiânia, a gente vai ver que isso acontece demais da conta. A dona do mercado é quem faz o pão e ela vende o pão. Como é que a gente vai pegar nota disso? Então, aqui no marco regulatório, a gente fomenta isso e diz o seguinte: olha, a gente vai prestar conta até 300 mil, projetos de até 300 mil, dependendo da estrutura do Estado, dependendo da organização do Estado, a gente vai poder prestar conta por relatório simplificado da ação. A ideia é que você apresente que você executou o seu objeto. Isso está pegando? Em alguns lugares sim, em outros não. O Estado de Goiás até aceitou, até 150 mil. 200 mil parece, né? Teve um caso de 200 mil. Mas fora disso, você vai ter que prestar contas normal. Então, passa a ser quase que igual a 866 e tal. Mas só que o Estado também, aqui no Estado de Goiás, ele coloca o seguinte: olha, tudo bem, eu não vou exigir as notas de vocês, não. Mas se tiver alguma denúncia, se a gente desconfiar de alguma coisa, a gente vai pedir as notas. Vai ficar do mesmo jeito. Todo jeito nós vamos ter que pedir nota. Tá com o microfone aí? Hélio, sobre o marco, sempre tem uma dúvida se seria para todas as despesas ou aquelas despesas pontuais que você não consegue comprovar ou mensurar a realização dela. Não, o marco é para todas as despesas, todas. Do oficineiro, à compra de material, todas as despesas. Qual que é o indicativo que a gente tem discutido e o Tribunal de Contas da União também falou o seguinte: olha, tudo bem, vocês aprovaram, o Tribunal de Contas queria negar, mas aí a gente tem um acordo, que é o seguinte: eu vou comprar material. Se você vai comprar um celular, por exemplo, para atividade qualquer do seu ponto, da sua atividade, se você for comprar para você, você não vai pedir a nota fiscal? Porque ele vai ter um defeito, ele pode vir com um defeito, você não vai pedir? Então a ideia é essa, é que se você for adquirir um produto, que você peça a nota fiscal. Até para você comprovar que você comprou o produto. Porque uma simples foto de um celular, por exemplo, num relatório não vai provar que você comprou o produto, concorda comigo? Eu posso simplesmente pegar a foto de um outro celular qualquer, que eu falei que eu ia comprar, porque eu não coloquei marca, não coloquei modelo, e vou pagar. Então a ideia é essa. Mas eu vou pagar um oficineiro, pode ser um recibo simples. Eu vou pagar, por exemplo, um espaço como esse aqui do Carlos, por exemplo, nós temos que pagar o Carlos. Aqui não é de graça. O Carlos não vai pagar energia para nós. Então nós temos que pagar o Carlos. O Carlos tem nota? Não, não tem. Às vezes tem, não sei. Mas o Carlos não tem nota. Então a gente vai pagar o Carlos com recibo simples. E aí a gente vai mostrar, como é que a gente vai mostrar que a gente teve aqui? Olha, a gente tem filmagem, a gente tem os meninos tirando foto toda hora, tem a lista de presença que vocês assinam, tem a divulgação que a gente fez. Então, a gente vai ter que mostrar que a gente fez as atividades. Tem o Hélio falando aqui 3 horas. Então, tá tudo ali para mostrar que a gente fez as atividades. Mas eu contei tudo isso para vocês, mas o que eu quero mesmo que a gente observe é aqui, ó. Olha só. Olha que gostoso é esse texto. Olha o tanto que ele é bonitinho, ó. Objetivo. É a primeira coisa. Item 1 do edital. O presente edital tem como objeto, ou seja, que eu vou selecionar, apoiar projetos na área da música. Vale dança aqui? Vale teatro aqui? Depende. E se o meu espetáculo for musical? Tá vendo? Presta atenção no que eu estou falando. E se o meu espetáculo for música e para dançar? Aí vai depender. Vamos ler mais esse edital. Aqui já começou a bagunça já na nossa cabeça. Eu adoro isso. E aí agora a gente começa a viajar. Então vamos lá. Então, na área da música, contemplando iniciativas de quê? De produção, lançamento, circulação de obras musicais. Serão apoiadas propostas voltadas à produção e lançamento de EP ou álbum em plataformas de streaming, bem como a realização de apresentações musicais nas região metropolitana de Goiânia. Olha a região, olha a região. Ele já falou para onde ele quer, ó. Na região metropolitana de Goiânia e em diferentes cidades do estado. Tem um problema aqui. Qual que é? Ó, vou ler de novo.
Um álbum em plataformas de streaming, bem como a realização de apresentações musicais na região metropolitana de Goiânia e em diferentes cidades do estado de Goiás. Onde que está o problema? Não, Trindade não é no interior, Trindade é a região metropolitana. Não, você não pode apresentar em Goiânia. A região metropolitana pode. Tá vendo aqui o problema? Então aqui quem escreveu projetos para tocar em Goiânia está fora. Porque eu estou dizendo que eu quero projetos para a região metropolitana. Se é a região metropolitana, Goiânia está fora. E todo mundo ficou um alvoroço quando isso saiu, ficou uma loucura. Pois é, mas é porque... Por que o Estado fez isso? Porque falou o seguinte, Goiânia já tem um edital para isso. Então vocês vão brigar no edital de vocês. Aqui a gente vai dar para o Estado e para a região metropolitana. É um direito do Estado fazer isso. Na verdade, eles deveriam conversar. Mas eles à toa não conversam. E olha que eles são amigos, hein? Então, percebem aqui que esse aqui só está no objetivo. Não, só nesse aqui. Esse aqui é só um edital, calma. Os outros editais podem estar diferentes. Goiânia está fora. Não, tem que falar em Goiânia e região metropolitana. Entendeu? Ou então ele ia simplesmente suprimir isso aí e falar assim, ó, nas cidades do estado de Goiás. Nas diferentes cidades do estado de Goiás. Porque você concorda comigo que tem cidades que não é da região metropolitana, certo? Vamos lá. Região metropolitana. A gente está na capital, Goiânia. Certo? Tranquilo isso? As cidades que circunvizinhas à capital, deu-se o nome de região metropolitana. Deu-se não, é a região metropolitana. Por lei. O que a gente teve ao longo dos anos? Uma expansão da região metropolitana. Então a gente vai chegar de Inhumas até passar por Goiânia de novo e até chegar em Professor Jamil, é região metropolitana. Aí a gente vai pegar a região para cá da estrada de trem de ferro. A gente vai chegar até Bonfinópolis, região metropolitana. Para cá, a gente vai chegar no Biscoito Duro, que eu não sei o nome daquela cidade. A gente chama de Biscoito Duro. Aragoiânia. É região metropolitana. Porque os prefeitos foi criando lobby, e estar na região metropolitana significava dinheiro, gente. Quem está na região metropolitana recebe um recurso a mais do Estado. Então a gente foi crescendo. Dá para você entender que Inhumas ainda é região metropolitana? Se fosse até Goianira, talvez, né? Mas Inhumas está muito longe. Mas enfim, não estou aqui para discutir isso. Eu só quero que vocês percebam as nuances dos editais. Então isso aqui é só o objetivo. É só o objetivo aqui, ó. E aí ele vai falar o seguinte também, ó. As propostas deverão contribuir para o fortalecimento da produção musical e a ampliação da difusão de artistas e acesso do público a diversas expressões musicais. Então aqui eu já vi que qualquer tipo de música vai entrar. Diversas musicais, tá tranquilo? Vamos para frente? Aí ele vai falar do recurso, olha só, que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que ele ia dar um recurso assim muito alto? Olha aí, ó, quantos milhões a gente tem para gastar aí, ó. 2,5, não é? Aí depois ele vai falar das despesas, onde vai sair, cada projeto vai receber um valor descrito. Olha que legal esse aqui, ó. 2,3. Ixi, ficou muito apertadinho lá, né? Ó, esse aqui para mim já estava em vermelho, ó. 2,3, ó. Cada projeto, quanto que eu vou ganhar? Receberá o valor descrito na categoria escolhida, conforme o anexo 1. Então, aonde que eu vou saber a categoria e o valor? No anexo 1. Porque lá em cima está falando que é 2,5 milhões. Tem 2,5 milhões para a gente gastar só com música. Então, eu tenho que me achar lá nesse anexo 1. E aí ele vai descrevendo um monte de coisa dos recursos, da distribuição. Olha só, os prazos. Lembra que a gente tinha que olhar os prazos? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, que os prazos eles estão lá no anexo 5, que é o cronograma. Lembra que eu falei que cada edital tem um cronograma? É o cronograma do edital, gente. Do edital, não é o seu do projeto. Presta atenção.
As pessoas confundem isso também. Aí depois ele vai falar, cadê? Dos prazos, tal. Aí ele vai falar do diário oficial, beleza. Olha só, aonde que a gente vai escrever, ó. As inscrições ficarão abertas, cadê elas? Aqui, ó. As inscrições ficarão abertas no sistema Baru, a versão PNAB, dos editais que estão aqui. Aí ele te dá o endereço do sistema. Das 0 horas do dia 13/3 até as 23h59 do dia 13/4. Ou seja, 1 mês você tem para escrever. Após esse horário, o sistema vai bloquear as inscrições. Pronto. Eu conheço gente que deixou para escrever no último momento, virou o tempo e o sistema fechou. E a pessoa não conseguiu subir o projeto. Mas aí, cada edital, gente, vai falar para você aonde você vai escrever. Hoje está na moda o sistema. Então, você tem o sistema Baru, a Prefeitura de Goiânia tem o SEI, outras prefeituras têm o MAPA, o governo federal fez uma agora também. Eu acredito que muitas prefeituras vão usar também esse também, que é parecido com o MAPA. Então, a gente tem que entrar nesse negócio. A primeira coisa, quando fez o Baru, a gente entrou no sistema Baru para entender como é que ele funcionava. Você vai lá, faz seu cadastro primeiro, vê o que está acontecendo, ensaia para ver se faz um projeto e tudo, mexe, aí começa a aparecer um monte de problemas. Eu, particularmente, quando começa a editar o seu, eu deixo o povo escrever primeiro. Eu vou fazendo o meu, deixo o povo brigando, aí o povo chora, aí o povo espernia, e eu tô lá, observando, vendo o que está acontecendo. Aí tá, não, resolveu tal coisa, resolveu. Não, não sobe tal coisa, não sobe, não sei o quê. Eu tô só observando. Por exemplo, lá em Trindade, como era um sistema novo, eu acho que eu fui o único que entrou no sistema, e no dia que o cara foi lá apresentar o sistema, eu falei, não funciona. Não, véio, não funciona, moço. O senhor quer ir? Quer entrar lá para o senhor ver? O senhor pode entrar aí para o senhor ver? Eu te dou minha senha para o senhor entrar. E aí, assim, foi desgastante para o cara, porque eu provei para ele que o sistema não estava funcionando, o sistema dele, e o cara da TI estava lá ainda. Não, mas aí qualquer problema, vocês falam comigo. Não, mas eu já estou falando com o senhor. Estou dizendo para o senhor que não está prestando, não é? Então, vamos abrir e vamos ver. O senhor vai ver que não está. Está faltando aba, está faltando isso. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que se familiarizar com o processo. E nem sempre é fácil, mas a gente tem que olhar. Então, aí aqui, olha só, aí logo de automático já diz quem é que pode participar, ó. As condições de participação. Quem pode participar? E olha que legal, a primeira coisa que ele falou, ó. Pode se inscrever qualquer proponente. Proponente, gente, é você. Toda vez que você lê a palavra proponente, é você. Certo? E aqui, ó, a única condição que ele pediu é o seguinte, ó, que ele seja domiciliado ou que possua sede e fórum no estado de Goiás há no mínimo 2 anos. E é claro, aí ele disse o seguinte, ó, também tem que ter cadastro no Baru, né? Então, como é que você escreve? Isso é óbvio. Esse é o de música da PNAB, já foi. Posso também, ele está aqui. Pode ser na próxima aula. Então tá. Então vamos lá. Mas assim, só para a gente ver mais algumas coisas, eu queria que vocês só... Aí ele vai dizer quem é que não pode participar, tá vendo? Aí ele vai falar dos côndigos, dessa coisa toda. Olha só que legal que a gente estava falando agora, ó, das cotas e pontuações extras, tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês, olha só, no estado de Goiás é o seguinte, olha, quem tem, então, as categorias, olha só, 25% é para vagas com pessoas negras, pretas ou pardas, 10% é para as pessoas indígenas, 10% é para as pessoas com deficiência. E aqui ainda tinha umas cotas ainda para as mulheres, viu? Depois a gente vai baixando... E aí ele vai falar da inscrição, quais são os documentos que você tem. Olha só, ele também deu aqui, ó, um critério para a quantidade de material que você deve mandar, que é até 40 MB. O que é MB, gente? Vocês que é da área aí? Megabyte? Megabyte, eu não sabia, tá vendo? Eu sei que eu faço lá, depois faço uma manobra para sair diminuindo tudo. E aí ele vai destrinchando tudo, mas só para a gente não perder, é a última coisa, mas só para a gente voltar lá. E ele falou para a gente que as categorias estavam lá no anexo 1, não é?
Então vamos só olhar o anexo 1 para vocês verem. Olha só. Aí ele vai falar de novo dos editais. E aí ele vai dizer para a gente aqui as categorias, ó. Então você que quer fazer um lançamento, é um álbum novo, aí ele criou lá para você. Ô senhor, sai daí. Quem que é você? É IA aqui. Sai não. Ó, aí ele vai definir quais são esse edital, melhor dizendo, essa categoria. Olha, categoria A, produção, ou seja, para quem quer lançar uma música nova. E aí ele fala o seguinte, olha, nessa categoria aqui, as músicas têm que ser inéditas e precisa ser no mínimo 4 e no máximo 8 faixas. Ah, eu tenho só 3, então você não está aqui, meu amor. Eu tenho 10, ok, escolhe só 8, não põe 10. É só 8 que ele está pedindo. E aí ele fala de novo, fala das regras, o que você tem que fazer, fala de contrapartida que a gente vai falar depois. Aí ele fala dos prêmios, ó. Quantos vão ser? Ó, 5 pessoas vão ganhar na ampla concorrência, 3 pessoas são contempladas pela cota de negros, 1 pessoa na cota de índio e 1 pessoa na cota do PCD, que é aqueles 20, 25 que eles falaram lá em cima pra gente. Aí ele já começa a dizer da documentação. Então, para esse grupo aqui, quais são as documentações exigidas? E aí ele começa a dizer quais são elas, ó. É bom lembrar, gente, que só no estado de Goiás é que esse regramento de edital, de exigências para cada categoria, só tem em Goiás. Porque nos outros editais, eles tá todos no edital. Ele não vai estar no anexo. Ele vai estar todos nos editais. Aqui o Estado faz até um favor para a gente, que é separar isso. Se você segue isso aqui, bem, bingo. Está feliz da vida. Olha a categoria D aqui, ó, B, para quem quer apresentar em Goiás. Tá vendo? Aqui a categoria também. Vai dizer. Depois tem mais lá embaixo, mas eu queria aqui mostrar para vocês o seguinte, ó. Os valores também. Cadê meu Pai Eterno? Está aqui também. E aí, ó, ele vai pedir para vocês as condições de participação, o regramento de cada item desse, quanto que cada um vai ganhar. Olha só, nesse aqui, por exemplo, o prêmio é o seguinte, ó, vai ser um total de 15 projetos, num valor de 80 mil cada, totalizando um valor de R$1 milhão. R$1,2 milhão. Tá vendo? Então, ele já vai descrevendo para a gente. Então, a gente já sabe que o projeto que a gente vai escrever aqui de circulação para cantar em Goiás é 80 mil. E aí, com certeza, ele vai dizer também, ele deve ter dito lá em cima também, quantos municípios você precisa ir para dar essa circulação. E ele ainda fala o seguinte, olha, você tem que circular em tantos municípios menos o seu, ou com o seu. Entende isso? Então, por exemplo, eu vou poder contar o meu município ou não. Então ele fala assim, olha, eu quero que você circule em 10 municípios menos o seu. Então são 10 municípios menos Goiânia. Ah, eu quero que você circule na região metropolitana, menos Goiânia. Eu quero que você circule na região metropolitana e o seu município de origem. Aí você é de Goiânia, você pode. Então seria o seu, tá vendo? Porque ele falou que era o seu município de origem, você é de Goiânia. Então, esses editais têm todas essas problemáticas que a gente precisa discutir. E quando a gente for abrir a lei de incentivo amanhã, você vai ver que ele é um pouco diferente, mas segue o mesmo princípio, tá bom? Ah, isso é depois. Isso é depois. Coloca. O estado de Goiás coloca, o município não. Eles não falam quantos inscritos deram. Mas o estado de Goiás fez isso. Aí, quando acabou, uma semana depois, o estado falou, ó, deu tantos inscritos nisso, tantos inscritos naquilo, aí é que a gente desespera, né? Eu, particularmente, não gosto nem de ver. Entendeu? Porque é um desespero total. Não, não é comigo ainda, não. Mas amanhã nós fala. Não, o Jogo do Brasil é sexta. Não sofre por antecedência, não. Vai embora para casa. A gente volta amanhã, que amanhã tem mais coisa para a gente terminar isso aqui. Até porque amanhã a gente começa a escrever. Amanhã a gente começa a pegar no bagaço. Que vocês já ouviram demais da conta. Beleza? Tchau, gente. Obrigado.